paixão faz crescer. Na Rádio do Mate é hora de falar do Grêmio campeão, da raça conquistar. O Inter com a garra, nas glórias vai lutar. Esse clássico eterno nunca vai acabar. DNA Grenal, é bola no pé. Grêmio Inter, vamos ver quem é que é. Da Várzea ao futsal, no campo e na cidade, no futebol do interior é pura lealdade. Salve galera, salve, salve senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois está começando mais um DNA Grenal ao vivaço pelo Facebook da Rádio do Mate e também pela web da Rádio do Mate. Então sejam todos muito bem-vindos nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Aqui em Passo Fundo, agora manhã de tempo nublado, um frio para variar, né? 10 graus é a temperatura aqui em Passo Fundo, então vamos nos esquentar aqui tomando o seu chimarrão, né? É claro, o seu café, o seu chimarrão, enfim, fica junto conosco, fica ligadinho no DNA Grenal desta quinta-feira, falando muito sobre a dupla Grenal, é claro, ao Passo Fundo Futsal também, que venceu ontem pelo Campeonato Brasileiro, e é claro, vamos ter uma entrevista com a Luana Bruso e também a... Esqueci o nome da moça, não pode isso... A Dália Capra, isso aí, então vamos aguardar a chegada das moças aqui, né? Daqui um pouquinho elas estão saindo lá, estão chegando, na verdade, lá de Ibiaçá. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol e o desafio das mulheres comandarem uma equipe masculina. Fica ligadinho então no DNA Grenal desta quinta-feira então, e não te esquece, hein? Se você não nos... Mas olha, Anderson Camargo, bom dia pra ti. Hoje estamos tudo enrolado aqui, cara. É o frio, eu acho, né? Já vou dar bom dia pra ti pra depois eu falar ali. Bom dia, é o frio. O chimarrão aqui que deu... Deu zebra? Deu zebra aí com o frio. Bom dia a todos, né? Uma ótima quinta-feira a todos. Uma quinta muito especial, onde a gente vai ter representantes aí do público que hoje é a minoria ainda, né? Tá crescendo bastante. Mas né? tá muito forte, tá forte, Tá né? muito Então, forte. É muito legal a gente que tem um carinho enorme pelo futebol amador e pelo futsal, e hoje ainda representado pelo feminino, né? Que hoje tá comandando o masculino isso também, né, aí. Anderson? Deixa eu corrigir rapidão aqui o nome da treinadora. A treinadora é Dalila Capra, hein? Dalila Capra. E daí teremos também a presidente e a fundadora da equipe, a Luana Bruso. Já fica ligadinho, elas devem estar chegando, então, aqui no estúdio da Rádio do Mate. Antes quero mandar aquele salve, aquele abraço, então, aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores do DNA Grenal. A MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Ervateria Casa do Mate, Que Rancho, Sacolas Econômicas, JR Soluções, Barbearia Dom Diego, então. E também o Gerson Souza, ele que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade. Aquele salve, aquele abraço, então, aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores do DNA Grenal. E você manda a sua mensagem, a sua pergunta via Facebook, via Facebook. Então o Anderson Camargo já vai responder, então. Não te esquece, hein? Vá até as páginas do DNA Grenal, do Facebook, Instagram e YouTube. Te inscreve lá, deixa teu like, deixa teu comentário. E é claro, também as plataformas da Rádio do Mate pelo Instagram e Facebook. Já dei bom dia para o Anderson, bom dia ao Felipe Costa, que está aqui conosco na técnica. Vamos começar, Anderson, então, pelo jogão de ontem que tivemos aqui em Passo Fundo. Tivemos pelo Campeonato Brasileiro, então, Passo Fundo versus a equipe do Sorriso, lá do Mato Grosso. Então, grande vitória do Passo Fundo, 4-1. Uma boa vitória aí do Passo Fundo Futsal, né, Thiago? Que segue forte no Campeonato Brasileiro. A gente fica muito na torcida, né, por ser o representante do estado, né, agora. Do estado do Rio Grande do Sul. Não só da nossa cidade, né. Então a gente fica nessa expectativa que o presidente Patus, aí até um abraço pro Patus, que ele volte aí com o que ele prometeu para nós aqui com a taça do Campeonato Brasileiro. Seria legal, né? Seria bacana, né? Seria muito bacana, né? Tivemos ontem, então, o Passo Fundo vencendo a equipe do Mato Grosso, né? A equipe do Sorriso, 4-1, grande resultado da equipe passofundense, então, que lidera, né, Anderson? A chave B, então, com um jogo a mais, né? Frente ao Criciúma e ao Paraná Clube. Passo Fundo, então, com 13 pontos, é o líder da chave B, seguido pelo Criciúma, que tem 10, o Paraná Clube, que tem 8, e assim por diante, então. Passo Fundo, o Anderson certamente irá classificar, né? Tá pontuando para isso, tá desempenhando para isso.
os ouvintes que foram ontem lá com, mais uma vez, mais um abraço, então, ao presidente Márcio Patucci, né, que nos presenteou aí e fez a gente fazer o sorteio dos ingressos, então. O pessoal que foi lá ontem via Rádio do Mate aqui, Anderson, né, que conseguiu os ingressos, falaram que ontem a equipe mais uma vez jogou bem, né, e sempre com apoio da torcida no ginásio lá da Arena do Clube Comercial. O público lá na Arena sempre é forte, é grande, né, Thiago? O povo passafundense aqui, além de gostar muito do futsal, simpatizou muito com o novo Arena, né? Então ficou um ambiente legal, um ambiente familiar, onde a gente vê muitas crianças, né? E recorde de público, né? O ano passado já aí Os 2 últimos anos, Isso. né? E hoje, Thiago, o Passo Fundo tem 10 pontos de vantagem para o 9º colocado, que é o Ceará, né? Então acho que dificilmente o Passo Fundo ficará fora dessa próxima fase. Fica a nossa torcida aqui para que continue com essa pegada, porque o quanto é importante essa classificação entre os primeiros lugares para depois sempre decidir os jogos aqui na Arena, já que a gente comentou mais uma vez aqui, devido ao público, e enfim, e eu acredito muito que o Passo Fundo tem grandes chances mais uma vez de performar e brigar pelo título do campeonato. Esperamos que sim, né? Então um abraço para o Márcio Patucci, o Márcio, toda a diretoria do Passo Fundo Futsal lá. Um abração também para o Joselito Albuquerque, o Jossi, famoso Jossi, ele que já esteve aqui também no estúdio da Rádio do Mate. Anderson Camargo, uma das nossas convidadas, chegou aí, ó, pelo que estão vendo aqui, né? Toda sorridente, olha só, né? Pode passar, fica à vontade, não tem problema, vai passar na frente da câmera, faz parte. Vamos lá então. A gente sabe que Ibiaçá é um pouquinho distante de Passo Fundo, então faz parte, né? Luana? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vindo, então, ao estúdio da Rádio do Mate, tá? Muito obrigada. Não importa pelo atraso, tá tudo certo, tá? Na verdade a gente acabou tendo alguns imprevistos, mas no final deu tudo certo. Que bom, que bom. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio do Mate aqui. Muito obrigada. Então, estamos com ela aqui, a Luana Bruso, isso? Isso. Luana Bruso, presidente e fundadora da equipe Sem Pressão Futsal lá da cidade de Ibiaçá, isso? Isso aí. Tô vendo que tu não veio acompanhada ali. Ela já tá subindo, vindo, já não, tá olha, vindo. então tá me enganei, desculpa aí pessoal, me enganei, né, me enganei. Já tá chegando. Olha aí, Anderson, tu dizia que a Luana não vinha, claro que ela vem, cara, mas como que não vai vir falar aqui, olha, um grande desafio aí que é comandar uma equipe masculina de futsal, né? Já vamos conversar então, Luana, seja bem-vinda mais uma vez ao estúdio da Rádio do Mate. Muito Antes obrigada. nós que agradecemos. Antes quero falar da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários. Olha só, você que tem o sonho de ter a sua casa própria, o seu apartamento, não te esquece, fala com o pessoal lá da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários. Certamente eles têm um plano perfeito para você que quer sair do aluguel. Acredite, às vezes as parcelas de um apartamento seu próprio saem mais em conta do que o aluguel que você está pagando hoje. Não te esquece, segue lá nas redes sociais nas redes sociais da MVA Passo Fundo Negócio Imobiliário. Tenha mais informações lá com o Viterbo Remédio e também com o Lierson Rodrigues. Alô Viterbo, alô Lierson, aquele abraço. Anderson, e a JR Soluções aí, como é que o pessoal faz aí para o pessoal que está procurando soluções aí, fala lá com o famoso Vantruil, grande Vantruil lá da JR Soluções. Se você que busca aí soluções residenciais ou comerciais em questão de instalação, monitoramento, ou até aquela sua rede elétrica da sua casa que vem dando aquelas oscilações e acaba queimando seus aparelhos eletrodomésticos. Com toda aí. Essa chuvarada que tá dando, né? Tem que ter muito cuidado com esses aparelhos aí. Ou até também elevando o valor da sua conta de energia aí, né? Então entre em contato lá com a JR Soluções, na figura do grande Vantruil aí, né? Parceiro nosso, até queria mandar meus sentimentos aí, força à família do Vantruil aí, que acabou perdendo seu pai aí. Olha, Força não aí, sabia. que Deus conforte o coração de vocês aí. Isso aí, nossos sentimentos, então, toda a família lá do Vantruil. Então, foi o pai dele, Anderson? O pai dele. É complicado, né? Força aí, Vantruil. Que Deus conforte teu coração, então, amigão, tá? E todo o pessoal aí da JR Soluções. Lá você encontra instalações em geral também, com suporte técnico e garantia. Atendimento Passo Fundo e região. Entre em contato pelo fone 54996 15 7589. 54996 15 7589.
Isso aí. E olha só, você que está procurando um instalador de TV a cabo, você que precisa de um aparelho eletrônico, algum produto importado, fala com o Gerson Souza. Ele que é especialista em fornecer streaming de vídeo de alta qualidade e também oferece uma variedade de produtos importados, aceitando encomendas para atender as necessidades de seus clientes. Chama o rapaz lá então no WhatsApp no 549-9150-9647. 549-9150-9647. Fale com o Gerson Souza. Você que procura erva mate, cuias, bombas, kits para chimarrão, chás, temperos, facas artesanais, tábuas para churrasco, alpargatas, chinelos campeiros e artesanato gaúcho. Tudo isso e muito mais você encontra na Ervateria Casa do Mate, que fica na Avenida Aspirante Gêner, número 884, no bairro Santa Maria, em Passo Fundo. Aquele salve, aquele abraço para o Alex Silva e também para a Grazi. Pessoal lá da rapaziada lá da Ervateria Casa do Mate. Se você quer correr das filas dos supermercados, quer fugir da correria do dia a dia, não tem tempo para fazer suas compras, fale com o pessoal da Aqui Rancho Sacolas Econômicas. Lá você encontra produtos de qualidade e o melhor preço da cidade. Aqui Rancho trabalha com 3 tipos de sacolas econômicas. Possui crediário próprio e tem entrega rápida e gratuita. Quer preço justo? Então ligue agora para o número 549-9246-1608. 549-9246-1608 e fale com o pessoal da Aqui Rancho Sacolas Econômicas. Desde 2019, trabalhando com qualidade e o melhor preço da região. E essa galera, Anderson, quer dar aquele trato na barba, aquele talento no cabelo, procura quem? A barbearia Dom Diego, né? Você também que está pensando em adquirir um conhecimento novo ou até montar seu próprio negócio aí, né? No ramo do barber aí, a Dom Diego lá oferece, Thiago, curso de barbeiro do início ao final, tá? Desde a administração até a parte de barba, de cabelo, curso completo. Olha, ó, quem e quer lá fazer o atendimento é feminino também, as meninas aí quiserem Olha dar uma... aí, antes de sair de Passo Fundo, tem que passar lá no Dom Diego, hein? Você tem que conhecer o Dom Diego lá, hein? Aqui você faz seu estilo, tá? Então, a Dom Diego está localizada na rua Epitácio Pessoa, número 430. E o Diego lá, ele tá fechando 2 turmas, se não me engano, tá? E tem uma turma que irá começar nova. Então, tá com interesse aí, liga lá para o Diego lá, que você com certeza vai sair com um grande conhecimento na parte do barber aí. Pelo fone 54992487831. 54992487831. Falar com o Diego. Valeu, Diego, rapaziada da barbearia Dom Diego. Agora sim, Anderson, agora o time completo, mesa completa, o suplente tá ali já de pezinho ali na parte técnica, né, o Felipe Costa, ó. Isso aí, então, seja bem-vinda também, Dalila Capra, isso, falei certo? Certo. Treinadora da equipe Sem Pressão Futsal, isso? Exatamente, gente. Seja bem-vinda, então, ao estúdio da Rádio do Mate. Quero desejar um bom dia para vocês também, a todos os ouvintes. E desde já agradecer o convite, né, pelo espaço, uma vez que é raro, né, a gente estar falando de futsal à frente de 2 mulheres, né, isso geralmente acontece com o pessoal masculino, né, então a gente agradece a oportunidade, agradece a abertura, o convite, né, e estamos aqui disponíveis aí para um bate-papo no decorrer dessa manhã, junto com vocês aí da rádio. Nós que agradecemos, então, bom dia para vocês também, já dei bom dia para nosso presidente aqui, né, presidente, né, então, bom dia para você também mais uma vez, agradecemos e muito a participação de vocês aqui, tá? Gostaria então que vocês se apresentassem, tá? Vamos começar pelo presidente, né? Porque é presidente, né? O treinador corre risco, né? Se eu não deixar o treinador corre risco, vamos né? Manter a hierarquia, claro, né? a hierarquia, senão tu sabe, né? Que... Então, mais uma vez, muito bem-vinda, tá? Gostaria que você se apresentasse quem é a Luana para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook e nos escutando pela Rádio do Mate. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Que estamos ouvindo, nos prestigiando, inclusive nossos jogadores que estão ligadinhos lá, né? Alô, rapaziada, hein, ó. Bom, a Luana, na verdade, profissionalmente, eu atuo agora na Prefeitura de Biaçá, né? Sou coordenadora do CRAS. Também sou tatuadora depois do horário de trabalho, né? Tatuadora, olha só. E temos a paixão, né, maior, que é o futsal, né? Então... essa parte é que mais me pega. Essa aí, então já vamos falar então sobre essa parte que é na verdade, assim, a gente começou, né, com meu marido, né? Então, eu sou casada, tenho um filho de 6 anos, se chama Paco Antônio. Na verdade, ele é primeiro do que o futsal, né?
Que a idade que ele paixão tem? maior é primeiro ele, né? Que idade que ele tem? Ele tem 6 aninhos. 6 aninhos? Aham, isso. 6 aninhos. Depois dele vem... Apaixonado já pelo futebol. Já tá Sim. com a bola lá, chutando pelas Aham. paredes da Não, casa, faz grande. escolinha, toda hora jogando bola. É que, na verdade, a Dalila é minha cunhada, né? Então, a família, assim... Ah, então tá toda inserida a Aham, família ali, sim, que legal. lá todo mãe, pai dela e do Franco, que é meu marido, são profissionais de educação física. Então a gente tem esse meio assim. O esporte bem... tá no sangue. Tá. Aham. Aqui nosso programa aqui ele é o DNA Grenal, né? Então porque a dupla Grenal tá no sangue da Aham. galera. Eu sou o isento da turma, né? Nós temos o Anderson, que é o gremista, o Viter do Remédio, que não está podendo comparecer, é o colorado da bancada. Então sempre tem um gremista e um colorado, né? Sim. Então aqui o DNA Grenal também é na veia também. E com o esporte lá pelos lados da família lá é forte, É então. forte. Aham. Sempre ligado. Isso aí, então essa é a Luana, então, Anderson. Legal, né? Quando a gente começou aqui, meninas, falando no conjunto aí, o projeto, a gente, claro, tem o foco na dupla Grenal, né? Que é a paixão do Estado, mas a gente foca muito no amador e a gente, o Thiago, a gente joga futsal também desde criança. A gente jogou campo, mas joga futsal desde criança. Então a gente dá muito ênfase para a parte do futsal, né? Até no último programa gravado que a gente teve o presidente do Passo Fundo Futsal. E hoje tem vocês aí. Então é muito legal ver o futsal hoje no nosso estado que cresceu muito, né? E a cidade de vocês aí sendo representada. Eu olhei aqui com os títulos, até tem amigos nossos jogando lá, o Thales, um abraço pro Thales Borges. Eu vi que o Thales jogou lá, eu acho que o Emanuel também, né? Emanuel Sim, Cruz. aham. Então são os que eu vi aqui, deve ter mais, né? Tem o William também, que ele me falou que conhece. William, né? sim. O William, Vocês, grande William, William, o aham. Emanuel, o Thales, rapaziada, e tudo cresceu vendo nós jogar, né, Anderson? Nós estamos um pouquinho à frente. Eu já tô da com idade 28 deles. anos, então eles sabem, né? Então, né? Mas eu acho que o Thales é mais velho que eu. Acho. É, Tô eu com acho que- 18, acho que ainda também 25. tu deve estar com 18. Então é muito legal e ver o feminino comandando o futebol masculino. Isso é muito legal. A gente já chegou hoje a ter narradoras, né? Até na própria Globo. Hoje a gente tem o público feminino muito inserido nessa parte. Então é muito legal. Eu queria deixar o parabéns para vocês aí. E sucesso aí. E eu sem pressão aí que cada vez cresça mais e com mais conquistas aí. Daqui a pouco a gente vê aí performando aí nos campeonatos de ponta A do futsal gente, também. a gente sempre faz assim, ó, quando vem um dirigente de algum clube, ó, quando ficar campeão, tem que voltar. Tem que voltar aí com a taça, pra nós tirar aquela foto, fazer mais uma nova entrevista, contar como é que foi a jornada no campeonato e tal. Eu sei que estão participando de várias competições que tu já vai falar, né? E a nossa treinadora, quem é a nossa treinadora fora das quadras? Bom, pessoal, então, como a Lu já deu uma prévia, né? Eu venho de uma família onde os meus pais têm a formação de educação física, né? O meu pai, diga-se de passagem, foi um jogador ali na região muito, muito conhecido de campo, né? Claro que a gente fala de uma época que não tinha tanta tecnologia, tanto marketing, então, né? As coisas, a gente não tem também muitos retratos disso, mas ele chegou a jogar no Passo Fundo, estudou na UPF, jogava no Passo Fundo aqui, então a gente foi acostumados, né, a estar sempre nesse cenário do esporte, né? E eu, quando saí do terceiro ano, eu já ingressei no curso de Educação Física, né, no ano seguinte já. Inclusive eu me formei em Itajaí, né, eu era bolsista, jogava handball e ganhava bolsa. E depois da minha formação eu consegui uma bolsa de mestrado em Lisboa, em Portugal também, onde eu consegui concluir essa parte acadêmica no mestrado e dei início ao meu doutorado, que ainda sigo cursando, né? Então, eu nunca tive outra opção de vida a não ser a área do esporte, né? E eu sou muito grata também à área do esporte porque me proporcionou uma faculdade, um mestrado, então às vezes as oportunidades aparecem, né? E eu acredito que tudo de bom que vem acontecendo na minha vida está totalmente ligado com a área do esporte. Tanto é que eu retornei pro município de Ibiaçá há cerca de 3 anos para pegar um convite, né, da prefeitura para atuar então nessa área do esporte. Hoje estou na assistência social também, troquei de área, mas enfim que eu pude ter esse contato de 3 anos com o esporte no município e que também foi durante a fundação do time, né? Então, tanto eu como a Lu, como o marido dela, que no caso é meu irmão, como meus pais, a gente é muito interligado, né, nessa questão.
E o esporte, assim, eu digo que é um estilo de vida, né? Ao menos na minha é algo muito presente. Com certeza. E como anteriormente eu citei, eu sou muito grata, né? A todas as oportunidades que eu já tive pelo esporte. Então, para mim é algo fundamental, né? E que eu procuro defender sempre, né? Times, mulher, enfim, masculino, futsal. Sempre que eu posso fazer alguma coisa de benéfica para alguém dessa área ou ajudar com qualquer coisa que seja, eu tô sempre disponível, porque eu realmente acho que o esporte, ele salva vidas, ele tira pessoas, né? Ele tem o poder de melhorar Tem. o mundo, né? O mundo- O esporte, ele é incrível. Tanto é que, falando aqui, né, aproveitando uma brecha da Rádio Grenal aqui, um estádio de futebol é um local onde você não vê distinção de sexo, de cor, de poder aquisitivo. Tá todo mundo pelo mesmo propósito numa arquibancada, e quando o time que a gente torce, no meu caso o Grêmio, faz um gol, Olha a aí, gente... Anderson, gostou dessa, né? Hoje A gente tá todo mundo se abraçando, independente de quem seja. Então eu acho que é um lugar onde todo mundo, né, quando tá dentro de uma quadra ou de um campo, tá no mesmo patamar, independente de cultura, religião, enfim. Então eu acho que é algo surreal. Que legal, muito bacana mesmo. Então não tinha como fugir, né? Com tanta gente sim ligada ao esporte, não tinha como não ser inserida também, né? Já que a nossa treinadora falou que é gremista, e a Luana? Gremista também, né? Ah, Anderson, olha, ó. Família esporte, todo gremista. Pré-requisito para entrar na família, tá? Ah, é um pré-requisito? Não aceitamos colorados, não tem jeito. Não lá. tem jeito? Não tem. E no Sem Pressão lá, como é que é? Tem colorado inserido ou não? Ah, alguns Sempre tem que têm, ter, né? Não Porque- tem o que fazer, né? Não tem como. Mas é como tu tá falando em off, que é aqueles que tu deixa no banco, é isso? Também. Não, pessoal, ô, brincadeira, que isso, né? Não. Só para eu dar uma... Não sei se eu posso... a gente havia comentado do time masculino. A gente também tem o Sem Pressão feminino, tá? Que inclusive tem bastante meninas daqui que jogam conosco. Que é... A Lu vai falar um pouquinho da criação do masculino, e eu posso incrementar, se for possível, Claro. com a do feminino, que começou ali meio que interligado. E a gente tem um nível também de competitividade e visibilidade bem grande, assim. Ao menos aqui nessa nossa região Amunor, que não pertence a Passo Fundo, mas enfim, que aqui é ao ladinho, então... Mas a gente na sequência vai... Vamos falar sobre isso então, né? Olha só, antes quero mandar um abração pro Marcelo, grande Marcelo Martins, hein, Marcelo? Valeu, ó. Ah, vocês conhecem ele? Nosso jogador. Também esse rapaz, hein? Mas olha só, grande Já Marcelo. tá entregando aqui. Tá entregando, e ele não contou, esse não contou, né? De outros atletas eu sabia, mas ele não contou. Então um abraço pra ti, Marcelo, valeu pelo carinho, pela audiência aí, tá assistindo vocês lá, hein, Isso aí. meninas? É o mínimo, né? É, o mínimo. senão nem fardar, não vai fardar no próximo não jogo, vai ficar né? no banco, não tem, né? Ao Everton também, um abraço pro Everton também lá. Essa rapaziada que além de jogar com vocês, eles jogam lá com uma equipe, com a equipe aqui de Passo Fundo também, que é o Galera Futsal, tá? Então, eles estão sempre inseridos no meio do futsal aí, de campo também. Um abraço para todo mundo aí do Galera Futsal, em especial o seu Ari de Matos, grande, ele está devendo uma visitinha aqui, né? Olha o exemplo das moças saindo lá de Ibiaçá para vir até a Rádio do Mate, aqui é o DNA Grenal, e o presidente do Galera Futsal mora do ladinho aqui, quase da rádio, não consegue vir. É brincadeira. Mas um abraço para ti também, um abração a todos do Galera Futsal que estão nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira. Presidente, vamos lá então. Sem pressão. Primeira coisa que eu quero saber é o porquê desse nome. Porque a equipe ela joga sem pressão, se der, deu, se não der, não deu. Ou é o contrário para disfarçar com os adversários? Sem pressão é o nome, porque dentro da quadra o bicho pega, é pressão total. De onde que vem esse nome? Olha, na verdade a gente teve vários nomes, né? Em mente. E aí na hora de decidir até quando a gente começou, foi um campeonato em Ibiaçá, né? E é um campeonato fechado, regional ali, né? Tem tal. Não, vai ser sem pressão, porque é pra enganar, né? Sem pressão, tranquilo, mas daí enquadra é outra coisa, né? Outra coisa, É treinador isso que aí, não, diga, né? entra bem de boa, assim, tranquilo, enquadra. E quem que escolheu esse nome? Na verdade, assim, foi eu, meu marido e um primo nosso também, que né, começou ali com nós. Eles jogavam em um outro time, né? Então, eles acabaram pensando em fazer o nosso. E eu, como sempre, metida, né? Vamos junto, então. Isso aí. E E aí- Anderson, tem pressão sim. Só pra dar uma disfarçada, né? Não dá pra já entregar o jogo de primeira, né? Isso aí, então.
E então agora tu falou um pouquinho ali, conta um pouquinho daí como é que foi essa trajetória, como é que iniciou, aonde que vocês firmaram realmente essa ideia, não, vamos manter uma equipe, vamos disputar campeonatos, aonde que começou isso aí, quanto tempo tem a equipe? Na verdade, o primeiro jogo, né, o primeiro campeonato que a gente teve foi em 2021, né, que a gente fez esse time, então, né, na verdade, recente, sem então. pretensão nenhuma, né, não, faz 4 anos, 3, 4 anos, sem pretensão nenhuma a gente fez, né, só pra jogar o regional ali de Biaçá, né, e aí foi surgindo mais campeonatos, foi dando, não é que a gente ainda não é campeão, tá? A gente não tem ainda o... Então, na título. primeira que tiver, nós vamos vir aqui. Mas é assim, ó, né, Anderson? Ganhou o primeiro, aí vai embora. Aí pega o costume, pega a graça, aí vai embora. Na verdade, a gente vem com uma campanha boa sempre. A gente tá sempre chegando, né, em todos os campeonatos. Mas ainda falta alguma coisinha ali nas fases finais, né? Então, a gente chegou, foi vice em Tapejara, que é um campeonato grande, né? Ali no aberto de inverno, né? Que é um dos maiores ali da região, acredito, né? E fomos vice também. Tínhamos o Ortiz, que também é de Passo Fundo aqui, né? O Diego? É. Abraço, Diego. Ó. Gordinho, abraço e gordinho. Agora ele tá um pouquinho... Depois ele teve fratura, né? Então, não, a gente entende. Mas é um baita no jogador, não é? Muito. O Nossa, Diegão, ó. ele é Alô, muito Diego, aquele abraço também. Valeu, Diego Ortiz. Mais um aí de Passo Fundo, Anderson, lá por Ibiaçá. O Diego aí, só suspeito de falar, um grande amigo meu aí, e desejo melhoras a ele, espero que logo, logo ele esteja jogando em alto nível novamente aí, né? Esse Aberto de Tapejara aí é muito legal, eu cheguei a jogar também esse ano lá, por veterano já, né? Não tenho mais idade Mas pra um jogar. rapaz de 18 jogando veterano? Pois é, né? Tem que chegar a hora, né? Ela é 17 pra jogar veterano. Ai, 17, lá tá certo. Mas agora uma curiosidade, assim, treinadora cai no teu time ou não? Treinadora cai se não vir resultado ou não? Acho que não. Acho que não, né? Meio difícil. Que legal, que, cara. na verdade, ela faz o seu papel muito bem, né? Não temos do que reclamar. Isso aí, olha só, no ao vivo isso, então, ó. Então tá, então a ideia do nome, então foi meio que sem querer, vamos dizer assim, sem né? querer, exatamente. E as cores da equipe? Olha, na verdade, as cores a gente definiu pela logo, né? A gente foi montando ali, na verdade, fui eu que fiz a logo, né? E Por sinal, bem legal, tá? A gente foi... Na verdade, foi tudo muito rápido, né? A gente fez o nome, fez a logo pra jogar esse campeonato. E aí a gente foi gostando, né? Foi dando certo. Começamos a entrar em vários campeonatos e fomos chegando sempre, né? Então, a gente começou a firmar esse time. Só que o problema é que, na verdade, o futsal masculino, ele é complicado pelo fato de que em Ibiaçá, era o meu marido, né, que jogava, e o primo dele, o Kennedy Teston. Então, só tínhamos 2, né? Então, a gente tinha que buscar a galera de fora, porque em Ibiaçá, o único time que joga, acredito, em todos os campeonatos fora, assim, é o Sem Pressão. Tínhamos outro, mas acabou também, né? Então, é o time da cidade, então. Sim. Na verdade, 2 pessoas são da cidade, né? Mas a gente sempre... Cada campeonato a gente vai procurando jogadores de fora, né? Claro que a gente tem os que sempre jogam com nós. E agora, esse ano, a gente conseguiu juntar uma galera lá de Biaçá agora, que estão pegando junto com nós, né? Que estão sendo muito parceiros em organização. Então, a gente vai organizar um bingo agora, né? Para o mês que vem, a gente está organizando, já lançamos lá no nosso Insta. E eles estão pegando junto com nós. Então, agora, esse ano, eu tenho mais esperança, assim, de a gente conseguir, né? Porque, na verdade, quando tu tem o pessoal que joga junto contigo, que tá ali lutando pelo escudo, né? Claro. Pelo amor ao esporte, é diferente. Né? Às vezes, tu pega uma pessoa que vem ali, joga, não digo, não tô generalizar, né? Mas não é a mesma coisa, assim. Se tu tá ali, tu tá correndo atrás de patrocínio, tu tá... fazendo de tudo para o teu time poder chegar, né? É diferente, né? Claro, a com raça certeza. de jogar é diferente. É diferente. Olha só, tu falou em pegar um jogador aqui ali de fora, né? Tem umas mensagens aqui chegando aqui. Diz pra ela que eu tô aqui, Thiago. Diz pra ela que eu tô aqui. Um deles é o Leonel Florão, tá? O Leonel Florão. Um abraço pro Leonel Florão. Conhece, Anderson?
Só se Rasmon tá veterano aí, né? Não, desculpa aí, Leonel. Um abraço no Leonel aí. Eu tô Olha, procurando um pivô aí, tem uma boa indicação viu? aí. O Passarinho Verde me falou que vai ter veterano sem pressão, é verdade? Vai. É verdade? Estamos com um projeto, né? Olha aí, ó. Brincadeira, mas o Leonel Florão é um baita de um pivô, mas só que eu acho que a idade dele já só pra competir no veterano. Um abraço, Leonel. Mas ele vem conquistando até no livre ainda. Mas ele tá jogando no livre, tá erguendo o caneco por aí que eu tô sabendo. Nossa. Quer ganhar título, leva esse rapaz, que esse aí fede a título, esse cara. Então vamos esse chamar. esse aí, olha. Inclusive a gente tem um dos nossos jogadores de Ibiaçá, o Fabinho Sacete. Ele tem uma ampla, né, qualidade, assim, e de muito tempo de experiência, assim, né? Um dos melhores que passou no município. Então agora ele tá conosco, assim, e tá puxando a frente junto, né? Então... E é o Capita. É o nosso capita. Vai bem o rapaz? Vai bem. Um abraço aqui também pro Eduardo, grande Eduardo, famoso Grilo. Vocês já ouviram falar do Grilo ou não? Também é atleta. Eduardo Zmanioto, acho que Não? Não lembro disso. Acho que eu vi Tá numa pedindo foto, espaço aí, diz que nesse time ele gostou muito do uniforme e tudo ali, então diz que tá pedindo uma vaguinha também. Rapaz, vai bem também. Mas é Eduardo o nome dele, mas se tu falar Eduardo, acho que quase ninguém conhece, né, Anderson? Aqui em Passo Fundo é só Grilo, joga em toda a região aí também. Um abraço, Grilo, valeu. E da nossa treinadora, como é comandar uma equipe masculina? Tu já treinou equipe feminina? Com certeza, acredito eu, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de jogar também, né? Eu acho que eu tenho mais aptidão pra treinar do que pra jogar. Ah, entendi. Porque a minha área mais era hand, mas eu me viro tranquilo, tá? Às vezes, por exemplo, nos campeonatos que a gente participa no feminino, eu acabo sempre por me inscrever, que às vezes que a gente se aperta ali em poucas jogadoras, eu consigo quebrar o galho, né? Mas sim, na nossa equipe feminina ali, quem mais ou menos define algumas coisas de parte tática, técnica, é tudo comigo, né? Exceto, claro, quando eu tenho que jogar, que aí pessoa que tá fardada jogando, ela não consegue ter aquela visão de treinar, né? Exato. Mas pelo meu gosto, eu prefiro sempre, né, nos jogos ali finais, quando a equipe tá completa, que eu possa comandar fora das 4 linhas, né? E, na verdade, eu acredito que essa questão de treinar o masculino é até uma questão, acho que, de personalidade, né? Eu nunca fui muito acanhada, sabe? Assim, é difícil um ambiente que me deixe um pouco tímida. Então, eu acredito que o básico, né, para você conseguir lidar com um grupo de homens é você não ter essa timidez e não se acanhar, porque você tem que ter voz ativa, né? Os meninos, eles estão sempre querendo jogar, todo mundo quer entrar, então eles normal num time, né? Eles estão sempre tentando. Então a gente tem que ter esse pulso firme ali na beira do campo pra gente escalar e fazer as trocas realmente quando a gente acha que é necessário, né? Então eu acho que acredito que o ponto primordial é esse, além do gosto pelo futsal, claro, e aí de uma bagagem, né? Que a gente carrega aí nesses anos acadêmicos, né? Até no próprio mestrado eu fiz em treino desportivo e alto rendimento, então eu acabei fazendo um estágio lá no Benfica, né? Então é coisas que você vai carregando, que a gente vai aprendendo. Claro que nem sempre a gente acerta, né? Porque... Estágio Benfica, Portugal? Isso. Olha. Então, ó, essa rapaziada que tá nos escutando aí, ó, presta atenção no que a treinadora tá falando e só baixa a cabeça e siga, porque essa sabe, hein? Mestrado, doutorado e ainda fez... Tu fez estágio lá no Benfica de Portugal. Isso. Na verdade, para minha dissertação, eu tive que aplicar alguns testes, então eu tive que passar em torno de 1 ano trabalhando ali meio que todos os dias, né, para poder fazer, enfim, os materiais que eu precisava coletar para a dissertação do mestrado, né? Então, trabalhei em Itajaí também na prefeitura, trabalhei com um pessoal mais novo. Então, eu sempre digo que a gente nunca vai saber tudo, né? Graças a Deus, a gente sempre tem o que aprender. Mas um pouquinho desse conhecimento, né, nesse meu percurso acadêmico e também, né, de jogo, de disputar handebol, que acaba por ser um esporte coletivo também de superioridade numérica. Então, mesmo que seja uma modalidade diferente, a parte tática nunca vai fugir ao extremo. Então, é coisas que a gente vem adquirindo, conhecimentos que a gente vem adquirindo, né, e eu pretendo nunca deixar de aprender. Como eu digo, às vezes a gente não acerta sempre, né, às vezes... No futsal é decisões rápidas que a gente tem que tomar. Às vezes é um jogo nervoso, você não tem tanto tempo para raciocinar.
Mas enfim, que eu tô à disposição dos meninos aí, do Sem Pressão masculino, né? Lutando pelo feminino, né? Sempre tentando manter. E até que eu for útil aí pro pessoal, que eles achar que dá para nós trabalhar junto, eu vou estar sempre à disposição aí, fazendo o melhor para que a gente consiga cada vez atingir um patamar melhor. E se Deus quiser aí, no feminino a gente não tem tanto esse problema, tá? Só dar uma cutucada na presidente aqui, porque a gente tem vários títulos de referência mesmo, assim. No feminino? Inclusive o Aberto de Tapejara, o último a gente ganhou. Alô, rapaziada do masculino aí, que tá faltando pro Caneco aí, ó. Não aprenderam com a equipe feminina? Mas que barbaridade, Anderson. Eu tenho também, ó, a gente acompanha muito ali o Lucas, né? Ele é o treinador do Vila Nova, tem um abraço pro Lucas aí, do feminino. Ele também vem fazendo um bom trabalho, ele até chegou a ganhar do Corinthians, foi na competição... Uma competição lá em São Paulo foi o ano passado? Ou no começo do ano? Ano passado. Um abraço a todo mundo aí das escolinhas do Esporte Clube Vila Nova, acredito que vocês já escutaram falar, né? Deve ter enfrentado. A gente tem... Não, na verdade a gente tem a Karen Santini, que é uma jogadora de referência aí. Ela joga com o Lucas sempre que pode, jogou na base também com ele e é atleta nossa, ela lá de Biaçá, né? Tem a Taimara Paz também, que é aqui de Passo Fundo, que joga conosco lá, que eu sei que joga sempre com o Lucas. Falam muito bem dele, né? Tem um carinho enorme por ele, as gurias ali jogam com nós, então sempre comentam, sempre estão jogando com ele também. E tem duas pessoas aqui da cidade, duas mulheres, que é a Viviane Jardim e a Graciela, que jogam conosco, que são assim também duas atletas espetaculares, fazem a diferença. E o ano passado a gente conseguiu trazê-las então para uma competição e conseguimos dar seguimento nessa parceria. Então tem nos ajudado também bastante, né? Principalmente no campeonato, nesse último de verão, que a gente conseguiu ganhar pela primeira vez Tapejara, porque foi a terceira participação, íamos para a final, dava na trave. Esse ano a gente conseguiu o título, então, claro, né? Graças a todas as nossas meninas de Tapejara, que a maioria é de lá, né? Que é quem nos ajudam a manter o time, a promover eventos aí atrás de patrocínio, porque a gente sozinho não faz nada, né? Mas também com a participação da Vivi e a Graja, que a gente está aqui em Passo Fundo, ressaltar aí que foi muito importante lá, a quadra muito grande, mesmo. Enorme, né? Lá então, enorme. se você não tiver aí um elenco de 10, 12 e umas boas trocas, tu não tem como ser campeão, né? E no caso, nosso campeãs. Então, um abraço aí para as gurias também, se alguém estiver ouvindo aí, e agradecer a Vivi e a Graja aqui no município delas, que tem sido indispensável para nós levantar caneco aí. Vocês falaram em veterano, tá chegando as mensagens aqui que, olha, o Everton acabou de dizer, avisa a presidente que daqui uns anos eu também já posso participar. Isso aí. O pessoal tá se Grande adiantando, Everton, né? hein, pessoal? Ó, acho que tem que fomentar essa ideia do veterano aí, Acho porque que tu vai sim, encontrar bastante gente aqui em Passo Fundo, hein? Vamos adiantar pra já, então. Mas é outro que tá participando do livre e tá ganhando os títulos aí. Tá? Valeu, como Everton. Como eu te falei, o Fabinho também ele já é veterano, né? E joga com nós, assim, então... Quer dizer, se é veterano não tem problema, né? Eles jogam o livre com a mesma intensidade, a mesma força e a qualidade de tempo, né? De bola que Claro, esse pessoal isso aí. tem essa experiência em chegar e organizar e conversar com os... Porque a gente tem todas as idades, né? A gente tem de 18 a 30 e... Então, a presença que um jogador, assim, com uma vasta experiência tem dentro de um vestiário, dentro de uma quadra, assim, Conta muito também, né? importante. Principalmente nos matas ali, né? Os jogos mais decisivos. Treinador, há rumores lá em Porto Alegre que se o Grêmio não for campeão brasileiro, o técnico Mano Menezes vai cair. O que tu acha de assumir lá? Campeão brasileiro. Se não for, ele vai cair. Não vai ser, Uma né? brecha, então, né? Porque Uma brecha, olha. já vou mandar meu currículo. Quero mandar um abraço também para o Rafael Chagas, grande Rafael Chagas, professor também das escolinhas do Vila Nova, ao Carlos Alberto, que faz parte da gestão lá do Vila Nova, já estiveram aqui conosco também. Abraço a todos aí da escolinha do Vila Nova. Vila Nova que leva o nome de Passo Fundo Brasil afora, né? Eles vão para Espanha, para França, enfim, né, Anderson? Já vem conquistando títulos internacionais, né? Um abraço aí ao Carlos Alberto. Eu fico muito feliz, a gente foi um dos pioneiros, dos primeiros atletas aí, né, Thiago? A gente começou numa brincadeira e hoje você vê o que virou o Vila Nova aí. Desejo o mesmo sucesso a vocês aí. E parabenizar mais uma vez, que a gente sabe o quanto é difícil nessa questão do amador, de você buscar recurso, né? É difícil. Então você, quando começa ainda a jogar essas competições que vocês estão jogando fora do município, tem custo de viagem,
tem custo de atleta, tem custo de transporte, então a gente sabe o quanto isso é difícil e você captar esse recurso, né? Hoje a gente sabe que a gente está num momento do país difícil, né? Então as empresas, às vezes, segurando recursos e vocês conseguindo manter esse projeto desde 21, né? Que tu falou, né? Então tá indo para 4 anos já, não é um tempo tão curto você lá no amador, porque a gente acompanha muito futebol aqui, ou jogando, ou indo assistir, e você vê que surge muitos times amadores, mas eles não conseguem dar continuidade devido a essa questão do valor, né? Eles existem por 1, 2 anos e isso. acabam depois, cada atleta se espalhando novamente, né? Você vai fazer um uniforme novo, o custo é caro, você vai pegar um transporte, é caro, tem alimentação, tem custo de atleta, então eu queria parabenizar vocês por essa continuidade e desejo aí que daqui a muitos anos a gente ainda esteja vendo o Sem Pressão competir nessas competições e dar um puxão da orelha nos guri aí, como é que vocês não foram campeão ainda lá? Não tem como, mas eu quase dei risada agora que o Anderson estava falando, porque surgiu, nem vou dizer de quem é que mandou aqui, mas quem mandou sabe, né, obviamente que mandou. Pergunta para treinador se o veterano é por idade ou por peso. Pois é. Olha, Rapaz, aí ele colocou, ó, vou de pivô se for por peso daí. Responde aí, treinador, é por idade ou por peso? viu, No veterano, tá? O veterano é por idade, mas essa questão do peso nos ajuda, porque se é uma quadrinha bem pequena e ele é bem pesado, se ele quiser fazer um pivôzão pra segurar a bola lá na frente, tá tudo certo. Mas diz que ele vai e volta toda hora. Bah. Aí acho que mentiu, né, pra nós. Tem que ver. Um abraço também para o Eduardo Pereira, o famoso Dudu, goleiro Nescau, tá? Bateu, tomou. Então, ele dá o exemplo do Fábio do Fluminense, com 44 e renovou, ele pode jogar, não sei se ele vai aguentar, né? Até os 45, 46 anos, mas em alto nível, né? Um abraço pro Dudu, Eduardo Pereira tá sempre junto com nós, diz que ele é o Fábio das quadras, ele é goleiro também, né? É o Eduardo que teve uma lesão de tendão de Aquiles aí, né? Uma boa recuperação, já tá próximo do retorno aí, né? Então um abraço ao Eduardo aí. Eu tive duas, essa lesão eu tive nos 2 tendões. Rompi os 2 tendões de Aquiles. Sei o quanto é difícil. Um abraço aí, Dudu. E logo tá de volta aí. Daqui um pouquinho, Dudu tá de volta ali. Pergunta se a treinadora consegue ensinar o Anderson, famoso cenoura, a cobrar lateral. Diz que o rapaz ele gosta de ser lateral esquerdo, ele é canhoto, né? Só o único problema dele é que no campo ele não quer pegar a bola porque não sabe cobrar o lateral com a mão, né? Às vezes é muito longe, tu não tem mais o fôlego pra ir voltar, né? Lá na frente deixa que o ponta cobra. Ele fala, ó, lá na frente, passou do meio, o ponta cobra. Voltou do meio pra trás, o zagueiro pode cobrar que eu não consigo voltar até lá. Mas que barbaridade. Mas um lateral que não cobra lateral, já pensou? Mas eu até sei quem mandou essa pergunta. Esse aí só não foi profissional porque não conseguia virar o pescoço, né? E jogava porque era irmão do treinador, né? Barbaridade. Lá não tem isso também? Não tem o atleta aquele porque é o cunhado, o irmão do treinador, né? Viu, meu irmão, né, é atleta nosso, então... O irmão dela é atleta, não pode falar isso aí. Costumo sair com ele, mas não, é brincadeira. Ele joga quando preciso e também tem um conhecimento. Ele jogou na Itália também um tempo de salão, então é um bom atleta também. Às vezes é meio rebelde, né? Sim, tá ficando velho e ficando rebelde, porque por um bom tempo nunca abriu a boca. De um ano pra cá, anda quebrando uns bancos aí, de nervoso. Então, tá meio alterado o homem. Deveria de ser ao contrário, né? Com a experiência, ficar mais calmo, entender que é assim que funciona. Jogou futsal na Itália? Jogou. A gente tem alguns amigos lá também. Tem um abraço pro Anderson Fischer aí. Grande Às vezes nos Fischer, acompanha aí, né? Para você que está se ligando agora, então, na Rádio do Mate e também pelo UDN Agrenal, estamos ao vivo pela Web Rádio do Mate e também pelo Facebook da Rádio do Mate. Estamos hoje aqui com a presidente e fundadora da equipe Sem Pressão Futsal, lá da cidade de Ibiaçá, e também a sua treinadora, a Dalila Capra. Que legal, que bacana você estar conectado com a Rádio do Mate. E este é o DNA Agrenal desta quinta-feira. Quero mandar um abraço também super especial para o seu Valdecir Tchutchucão, Anderson. Um grande Tchutchucão. Ele está sempre escutando, mandando mensagem aqui. Já eu escuto seus áudios, seu Tchutchucão. Agora não dá, mas eu vou escutar sim. Ele sempre... Mandei áudio, tu não escutou. É que no ao vivo é complicado, né? Mas um abração para ti, Valdecir, e a todo mundo aí do bairro Alexandre Isaac, para toda a sua família. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não perde um programa nosso, né, Thiago? Esse não perde. Esse não perde. Um abraço para ele aí, que malandro é o Inter, né? Que foi pra zona e quis ficar 2 meses agora, né?
Ah, ele vai ficar brabo, ele é colorado, Não, hein? eu E não podia colorado perder daqueles, É, hein? então foram lá pro Z4 e ontem o Grêmio deu uma forcinha presa no Sub-20 também, né? Também estão no Z4 no Que Sub-20. barbaridade. Aqui a corneta rola, né? E hoje ele se aproveita, porque daí a gente tá sendo colorado da bancada, né? Então, Ah, mas às vezes pode, né? às vezes pode, né? Pra vocês duas tá tudo certo. Ah, não, tudo 100%, né? Sem pressão daí. Ah, Sem pressão. Sem pressão. DNA Grenal tem apoio da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Que Rancho Sacolas Econômicas, JR Soluções, Barbearia Dom Diego, também o Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, e Ervateria Casa do Mate. Presidente, e a presidente, assim, acompanha todos os jogos, monitora, ou então, quando não pode ir, conversa com a treinadora, já que é da família ali, né? A presidente dá umas certas dicas ou não dá? Não se mete, assim, dentro da quadra? Cá pra nós, sempre tem como, né? Sim. Escondidinhos. Às vezes Tu não a era pra gente ter dá. tirado o fulano. Bah, poderia ter colocado o ciclano. Uma cochichadinha ali, Claro. não, fulano acho que tá cansado, vamos tirar. Porque eu vi umas fotos tuas ali bem legal, bem bacana, dentro da quadra. Sim. Não, na verdade eu só não vou no jogo se eu tiver num hospital. Olha aí. Eu tô em todos os jogos e mesmo que eu tiver com doente, com gripe, eu já fui muitas vezes gripada mal, mas eu tô sempre lá. Assim, chega antes eu do que os jogadores, né, na verdade. Eu gosto muito de estar lá dentro, então, se é pra mim, por exemplo, ir pra um jogo do meu time e eu tiver que ficar na arquibancada, eu não consigo. Eu preciso dentro da estar lá quadra. dentro. E tu porque... grita, tu vibra. Ah, com certeza, É? né? Aham. Xinga a treinadora também, não? Não. Essa Não, nunca essa- fiz, né? Mas se segurou. Não é igual o Não. presidente do meu Não. time que só aparece quando tá ganhando agora, né? É complicado, né? Tá um exemplo de presidente, então. Voltando um pouquinho aos apoiadores ali do Sem Impressão, como é que funciona a captação de recursos? Como é que funciona essa parte, assim, mais do poder aquisitivo do Sem Impressão Futsal? Como é que vocês fazem para conseguir novos apoiadores, novos parceiros? Na verdade, essa é a parte mais difícil, né? É o que a gente vem lutando dia a dia para poder manter o time, né? Na verdade, a galera é complicado por quê? Porque tu só consegue um patrocínio, um valor, né? Quando tu vai fazer um uniforme, né? É a forma mais certa. Que vai ali na Que na aí vai a estampa, logo, né? A logo. Aham. Fora disso, é bem complicado, né? O pessoal, assim, não sei se talvez por não ter tanta ligação com o esporte, né? Acho que isso no futsal, acredito que no de campo seja diferente do que o futsal, né? A gente ainda tem bastante o que evoluir nessa parte, né? Então, a gente pede para as empresas, né? A gente vai buscando, né, quem tem interesse de patrocinar na parte do uniforme. Alguns campeonatos a gente põe o nosso nome e o nome de um patrocinador e acaba que a gente arrecada o valor da inscrição, né? Já ajuda, né? Aham. Mas vou te contar que por muitas vezes a gente coloca dinheiro do nosso bolso. Como todo clube, né? No amador geralmente é assim. Bom, a gente tem exemplos de equipes profissionais que presidentes passaram por ali e depois dão entrevista dizendo, tal época lá tive que colocar do bolso lá. A ideia, a quantia, é claro que é uma quantia gigantesca, né? Mas assim, acho que todo clube amador ele passa um pouquinho por isso. Porque quem tá no comando, primeira coisa é porque gosta, né? Porque senão, entre aspas, não vale a pena. É um desgaste mental, é um desgaste financeiro, é correria, tu deixa tua família, tu deixa teus afazeres por causa da tua equipe. Por outro lado, o futsal ele é apaixonante, né, presidente? O futsal ele é diferente um pouco do campo. O campo, claro, tem todo um atrativo, né? A gente não precisa nem falar disso. Mas o futsal, para quem vive o futsal, é uma experiência muito diferente, né? É aquele gol que pode ser a qualquer momento, é 10 segundos que pode mudar a tua classificação ou não. Então, o futsal ele é muito apaixonante. Muito. É mais quente, né? Tu Ele tá é muito mais enérgico, muito próximo ali. vibrante, né? Exatamente. Então, eu também sou salonista, eu acho que acredito que o Anderson também, né? Amo futebol de paixão, mas eu prefiro o futsal, né? Então, Na verdade, o futsal, acredito que é um esporte pouco visto, né? No Brasil, né? Então, a gente tem muito mais visão do futebol Do de campo, campo, né? Que, tanto é que a gente fala de Grêmio e Inter, né? Que é de futsal. A gente não tem muito essa referência, né? De maior. Então,
ainda não chegou aonde a gente quer que esteja, né? Tanto é... Mas acredito que tá evoluindo, presidente. Sim. Tá evoluindo, Tá sim, caminhando, principalmente tá com a Liga caminhando. Nacional, né? Uhum, Principalmente com a Liga Nacional Mas de futsal. ainda falta muito, Ah, né? falta, Tanto, falta. vamos falar, por exemplo, em salário, comparação. Ah, não. Aí não tem como comparar, Não né? tem, né? Então, Anderson, o que tu acha? O salão, ele tá evoluindo, né, cara? Ele tá uma crescente, principalmente depois da Liga Nacional ali, que a própria um canal de televisão famoso aí começou a transmitir, né? Então o pessoal tá conhecendo um pouquinho mais. Mas como a presidente falou aqui, ainda é longe, né? Do campo tá longe ainda. Além da Liga lá, agora a gente tem o Campeonato Brasileiro, né? Que é organizado pela CBFS, né? E então, também com clubes de grandes camisetas, não sei se vocês chegaram a acompanhar já. Hoje tem Ceará, Fortaleza, Sport, O Vasco tá jogando. América Mineiro, Vasco. Desculpe se eu esqueci de algum outro clube aí, mas clubes de visibilidade nacional, né? Então acredito que também irá engrandecer muito essa parte do futsal. Hoje, claro, falar Liga e Brasileiro, né? São duas competições distintas, quem disputa um não disputa o outro. A premiação acho que até é meio parecida, a questão de prêmio final, e depois os dois vão jogar ali a taça ali que dá para Libertadores, lá o Mundial. Até fica a nossa torcida aqui para que o Passo Fundo seja o campeão desse ano, né? Ano passado a gente fez Chegou na semifinal. uma fase de classificação muito boa e depois acabamos sendo eliminados pelo Sport. Como você falou, então eu queria que tu deixasse aí, se tu quer deixar algum abraço para algum apoiador de vocês, pode comentar sem problema nenhum, pode falar a marca da empresa, né? Não tem problema algum. E deixar aí um canal que alguém queira ser um patrocinador, ou às vezes até o jogador. A gente tinha um time aqui que a gente às vezes nas redes sociais a gente recebia muita mensagem: como é que eu faço pra fazer um teste aí? Eu joguei aqui, joguei ali. Até algum atleta que esteja querendo buscar, né, para representar o Sem Pressão aí. E parabenizar vocês, meninos, porque a quadra Itapejara lá, eu tava votando na lesão de tendão de Aquiles, né? E a gente tem o time do Napoli, o time do Chagas ali. Eu falei, não, eu assino. Mas eu só se realmente precisar, né? E como você falou, chega lá na hora, um não vai, outro tá machucado, um não pode ir, um tem um compromisso e lá você acaba jogando. Teve um jogo da fase de classificação que acho que eu tive que jogar acho que dos 40, joguei uns 30, acho. Mas aguentou os 30 minutos? Acho que é Miguel foi complicado. Na verdade, a gente agradece, né, a todos os patrocinadores, a gente tem bastante, então não vou mencionar todos, né, e a gente pede, né, que quem gostaria de, né, ajudar, né, a ser um patrocinador do Sem Pressão, que entre em contato conosco, né. Até posso deixar meu celular aqui com Claro, vocês, se quiser né? falar, pode falar também ao vivo aí. E aí temos o Instagram do time, né, que é Sem Pressão Futsal Masculino, né, então dá pra entrar em contato por lá, ou pelo meu, que é Luana B. Capra. Né? Então qualquer um desses Instagram, e qualquer coisa eu também deixo o número aí contigo, né? A galera E que parabenizar, quiser entrar em contato. tava olhando a camiseta, Anderson. Top, né? Muito bonito, parabéns mesmo. E tu que criou a logo, tu falou? Sim. Olha só, aqui que é show, hein? Agora temos em fabricação, um novo terno. A gente é conhecido pelo amarelo, né? Todo mundo conhece o Sem Pressão pelo terno amarelo, assim, porque acho que não tem. É só o Tapejara que tem nessas cores. Então, quando a gente entra em quadra, todo mundo já sabe que é o Sem Pressão, né? A galera fala. E vocês acompanham o Passo Fundo Futsal, a Liga Nacional? Vocês assistem os jogos? Vocês... não sei se vocês acompanham, não? Na verdade, sempre que possível, né? A gente tá sempre... Copa do Brasil também. Até teve um jogo que a gente veio assistir aqui na Arena Multiuso. Acho que foi o ano retrasado, entre o Magnus e o Ser César, né? Então a gente tá sempre neste meio. Eu, pra te falar a verdade, parece até esquisito, mas eu acompanho mais o campo em casa do que o salão. Do que o salão. Falando de Grêmio, assim, eu sou uma pessoa extremamente fanática. Acho que até isso é um pouco negativo, porque às vezes quando a gente é fanático de algo, acaba atrapalhando, né? Até visões e tudo mais. Mas o meu pai sempre foi muito gremista, meus dois irmãos são também, então a gente vem de uma família muito gremista, tradicional. E, por exemplo, programação do Grêmio entre César Cidade Dias, Farido e essa gente aí, eu tenho 2 horas por dia no mínimo, né? Que eu acompanho porque realmente eu gosto e me interesso muito, sabe? Sim. Então, por exemplo, essa Copa do Mundo agora é um espetáculo, né? O jogo agora tá tendo só às 4 e às 10, mas, por exemplo, eu acho que eu não perdi 2 jogos da Copa do Mundo até agora. Então, enfim. É legal, né? Esses legal. jogos ali é muito legal, né? E o teu Grêmio vai estar lá um dia?
Cara, esse ano é melhor que não esteja, né? Eu prefiro o pessoal ali em Porto Alegre treinando e dando uma otimizada aí na parte tática do que lá, porque a gente só ia passar raiva sem dúvidas, né? Não, mas a gente tá bem representado lá. Até fica minha torcida aqui, Opa! o Fluminense, né? Opa! Renato Portaluppi, né? Isso aí. Gosta do Renato Portaluppi? E o Soares também, né? Que querendo ou dizer, não, o a Soares gente... deu o também. último jogo, Um né? fiozinho de cabelo Deu saudade dele ali, pertence a presidente? Porto Nossa. Alegre aí. Deu saudade? Bateu o coração mais forte, né? Não adianta. Lá em casa também a gente sempre comenta que é eu e mais 2 irmãs e vem de paixão do pai. O pai também, acho que é um dos gremistas mais fanáticos que eu conheci na vida, sabe? Ele fica até, o ânimo dele fica diferente quando o Grêmio perde. Até esses dias nós estávamos numa situação ruim, né? Nós dois, né? Estamos melhorando um pouco, né? Espero que com essa parada agora a gente volte a ser um pouco mais feliz com o nosso Grêmio, né? Mas eu também assisto muito o César Cidade. O Farido já não gosto muito, porque já tá indo pro lado Mais do... extremista, né? Já tá indo pro lado do ídolo deles lá, do Sim. Baldaço lá. Mas eu acompanho muito o Bagé, o César Cidade Eu também. Dias. Então, acho que o Grêmio é uma paixão na minha vida, assim, que me ajuda muito. Eu fico muito feliz quando tem um jogo do Grêmio. Eu também, às vezes, eu deixo o meu trabalho Fica de muito lado. triste também, né? Ultimamente, não, mas você para tudo pra assistir. Eu deixo o meu trabalho de lado, vou assistir. Até a minha esposa fala em casa, tu tá assistindo o jogo de novo, tu tá vendo o comentário de novo. E às vezes O eu mesmo jogo, né? mas tu terminou o jogo testando. Não, amanhã tem rádio, a gente tem que estar por dentro, né? Mas nem é pela rádio, porque você gosta daquilo, né? E do Soares, sim, né? Realmente deu uma saudade, né? Pra quem tem só um joelho, fazer o gol que ele fez nesse último Muito jogo. bonito, aí, né? Muito bonito o gol dele, né? Ele sempre foi bom jogador, sempre foi goleador e levantou caneco, né, presidente? Então tem que se inspirar lá, né? Agora, sim, ó, então, só um esclarecimento aí para o Emanuel Cruz, o Marcelo O William. e o William. E o Thales. O Thales é colorado? Foi os que eu conheci ele. Não, mas o Thales é colorado ou não? O Thales acho que é colorado, acho. Então é assim, ó, cada vez que o Grêmio perde, vocês colorados vão sair no banco. Foi o que a treinadora falou aqui em off, tá? Só pra avisar vocês então, gurizada, tá? Mas não levem pro coração isso aí, é porque, né? Treinadora é gremista, né? Faz parte. Já que estamos falando de Grêmio, vamos entrar um pouquinho na dupla Grenal. O programa é o DNA Grenal, né? Eu queria saber a opinião de vocês também. O Internacional volta aos treinamentos entre só sabadão, né? Sábado. Só sábado, dia 28. Então, do Internacional, especulações, enfim, a gente não tem muitas notícias sobre o Internacional. Não, só corrigir, Thiago. Desculpa, o Thales é gremista. Thales é gremista? Thales Então, é gremista. Thales é Desculpa aí, gremista. Thales. Já o Grêmio, né, Anderson, trouxe o Alex Santana e tá quase fechado com o Kaique, ex-Juventude, é isso? Fechou, falta só assinar. Fechou? Falta só assinar? A princípio fechou. Pra tua alegria ou pra tua tristeza? Vamos torcer para que seja para minha alegria, mas eu, como dirigente, não contrataria, né? Se a presidente me dá a posição, ó, temos eu no lugar da. A dona presidente chega, não, ó, temos o Alex Santana e o Kaique, não, vamos procurar na base, porque eu tô cansado de aposta, sabe? Eu acho que o time de futebol, quando você chega num nível assim, que você começa a gastar demais, hoje a gente reclama de recursos. O Flamengo tem mais recurso, o Corinthians tem mais recurso, o Palmeiras tem mais recurso. Não é que a nossa dupla Grenal, falando hoje de Grêmio e Inter mesmo, não é que não tenha recursos. Os recursos da dupla Grenal são gastos errados, né? Você pega no Grêmio, principalmente, que a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade, por acompanhar mais, de uns 5 anos para cá, eu acho que a contratação do Soares foi uma que deu certo. Você não lembra de outro atleta que veio aqui de fora e que teve sucesso aqui. Então fica difícil, são valores elevados. Até essa negociação do Kaique, das propostas que o Grêmio tinha feito e ele recusou aí, ela cedeu o lateral João Lucas, que foi pago 10 milhões em troca do Kaique, que já vai custar 7 milhões. Então é difícil, nós estamos falando aqui em 17 milhões praticamente num atleta que é uma aposta e ainda vão pagar o salário do Luan Cândido lá e mais um atleta que ainda o Juventude irá escolher É um do Grêmio. negócio assim que, olha, não dá pra entender. Então é Mas difícil. essa é a diferença. Ele havia citado, vamos pegar Flamengo, né? Na verdade, o Soares, quando a gente trouxe o Soares pro Grêmio, ele não era uma dúvida, né? Ele era Uma certeza. Uma certeza. E o Flamengo traz dúvidas? Não traz, né? Não vamos falar aqui de Flamengo, mas eu digo assim, Eu sempre bato nessa tecla aí, ó. foi agora que já tá jogando o Jorginho? Jorginho? O Jorginho é uma dúvida, né? Não. Então é o que eu digo, a gente, cara, que nada contra, né? Um jogador de Juventude ali no Juventude bom,
Mas, pô, Kaique, cara. Voltando de uma lesão séria, Entende? grave. 28 Então- anos, nunca se afirmou em lugar nenhum. Vai ser mais um pra gente ter um complemento aí, pra um revezamento, né? Pra fazer um feijão com arroz, mas não é isso que a gente tá precisando no momento, né? O Eu Grêmio, digo, cara, o Grêmio se apequena muito nas contratações, né? exatamente. É o que eu digo, troca só o nome pra quem a gente vai estar xingando no ano que vem. Isso aí. A presidente faria essa contratação ou não? Não, né? Não Não tem dá, como, né? Como o Anderson falou pro torcedor gremista, né? Claro, o rapaz vestiu a camiseta, vai torcer, né? Mesmo que tu não goste, vai torcer. Bah, tomara que queime a Vai língua. xingar? Vai xingar, faz parte. Mas a tendência é que não vá dar certo. Só que a gente bate assim na tecla. O que passa na cabeça do dirigente em fazer essa contratação? Teu time não tá bem, o Grêmio não tá bem, né? E certamente não vai ganhar a Sul-Americana, que é o título, entre aspas, mais possível. O que passa na cabeça do presidente, do dirigente, não sei se o treinador também teve ajuda na escolha ali, passa a seguinte impressão: não, esse cara vai vir e vai resolver pra mim. Esse vai resolver. Meu time toma gol toda hora, passa pela volância ali, esse volante vai me ajudar. O que passa na cabeça do dirigente? Não é possível que ele não tenha olhado os jogos desse rapaz, o histórico desse atleta, que não é bom. E outro, o Alex Santana. Quanto tempo o Alex Santana tá sem jogar? Pois é. E quanto tempo ele tá sem jogar bem, que daí vai mais anos ainda. E o Grêmio parece que ele tem esse perfil de contratação. É o que eu digo, de fazer contratações o Cuejar. Parece que os jogadores, eles vêm pro Grêmio já sabendo que os dirigentes são sem noção que vai dar. O Cuejar tentou em vários lugares, não deu, veio pro Grêmio. Cara, quantos jogos o Cuejar fez com nós? Olha, um jogo completo, Anderson, ajuda aí. Eu acho que não. Não, Uns 90 minutos, então, acho que não. Então vamos falar diferente. Quantos jogos ele fez em alto rendimento? Eu vou te responder nenhum. Desempenhando que eles... Entende? Quanto foi pago? Então é coisas que, claro, a gente não consegue... Às vezes a gente pensa que é o treinador, aquela época do Thiago Neves, né? Que veio aquela galera cara e tal, e se arrastando em campo até... mas é medalhão do Renato, tem isso, tem aquilo, né? Mas é realmente coisas que não tem como entender, que a gente espera, porque a gente é bobo, né? Pessoa que é fanática como eu... A gente é bobo, gostei dessa frase. A gente espera porque a gente é Esperança, bobo mesmo, né? né? A gente espera, a gente fica acha naquela, que não, mas vai o dar. Gemerson vai melhorar da noite pro dia. Ele vai dar certo. Aí não vai. Eu até tenho uns grupos aqui, uns amigos meus me chamam de viúva do Renato, né? Eu, particularmente, se eu sou o presidente do Grêmio, eu fecharia um contrato vitalício com o Renato. Também Sabe? eu. Enquanto ele tivesse vida, ele treinaria o Grêmio. E tem outros Anderson que já me mandaram mensagem assim, dizendo que acho que tô mudando de ideia. Que era anti-Renato. não, Então é sim. anti-Renato, mas era a favor dele ter Só saído, não né? vou mostrar minha tatuagem do Renato Portaluppi porque tá muito frio. Porque eu tenho. Tem uma... mas então... E eu perguntei antes se ela gostava do Renato E Portaluppi, eles porque eu Foi não o sabia. presidente que fez. E eles vêm pedindo perdão agora. E você vê o Renato classificando um Fluminense. Olha só, Thiago. Samuel, lateral. Fields. Thiago Santos. René. René. E você classificar no Mundial. O Renato, eu falo que eu briguei com dois amigos meus. Brigamos não. Discussão de futebol, né? Num grupo de WhatsApp aí, que se o Renato tivesse caído ano passado, a gente estaria jogando a Série B esse ano, tá? Eu acho que o Grêmio só não caiu ano passado. Teve a enchente, teve o problema de tudo aquilo, jogar fora do estádio, mas a gente se manteve na primeira divisão muito pela figura do Renato. Então eu acho que tem muitos gremistas aí que achavam que não treinava. Enfim, eu não queria treinar, mas está sempre disputando títulos. A gente sempre estava chegando em fases decisivas. Foi o primeiro ano que a gente ficou fora de uma Libertadores com o Renato. O bom devia ser agora com o Quinteiros, né? Que a gente não é campeão gaúcho, a gente não conseguia ganhar nem do Atlético e do... Não, esses resultados absurdos do Grêmio não existem. Atlético, ajuda aí, o São Raimundo. Com todo respeito, tá? Se algum torcedor está nos escutando, nos assistindo. O próprio Juventude, foi um parto pro Grêmio passar na semifinal. Cara, eu adoro o Juventude, eu torço muito pro Juventude. Mas é um patamar abaixo, né? É diferente, né? A gente torce por o carinho, por ser um time menor, né? Óbvio. Mas assim, a Juventude não tem como comparar com a dupla Grenal, com o Grêmio Inter. E a dupla Grenal teria, teoricamente, passar um pouquinho mais rápido. O Grêmio foi um parto, foi um gol aos 47, se eu não me engano, né? E os pênaltis. E os pênaltis ali que... Enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Claro.
Anderson, será que o René não aprontou pra esses caras que ele entregou aquele gol pro Flu ano passado da Libertadores e tá no Mundial Foi hoje, parar cara? lá. Acho que tá tudo certinho, né? Vem aqui jogar com nós. Porque assim, eu, ao menos os jogos que eu vi do Flu, o cara tá jogando fino na bola. Aqui Não. com os Colorado, o cara entregava gol adoidado. Pois é. É surpreendente o que o Renato consegue fazer com os jogadores, né? Eu acho que aqui não foi só nesse lance. Teve na Sul-Americana que ele também acabou Várias dando vezes passe. ele botou os caras no mato. Ele colocou o Inter Sim. várias vezes no mato. Eu acho que já tava. Eu não tinha pensado nesse lado, acho que já tava tudo certinho Eu lá. acho que já com o tava meio que presidente- com o arquitetado, presidente lá. porque o cara hoje é o que eu digo. Quando a rapaziada me fala de Inter, eu digo, gente, o René tá jogando o Mundial de René serve no Sem Pressão ou não? Hoje? Opa! Hoje. Opa! Não aquele do Inter, o do Fluminense. Eu, sinceramente, não gosto muito do. Não gostaria no Grêmio, tá? Mas ao menos nessa competição aqui que eu venho acompanhando, ele tá fazendo feijão com arroz, mas tá certinho. Diferente de no Inter, que ele vivia entregando a paçoca, né? Olha só, Thiago, mandar um abraço pro Paulo César Prates lá. O Paulo Prates é dono dos pinguços aqui de Passo Fundo, tá? Até parabenizar ele, que a gente acabou esquecendo. Esse ano lá no Clube Juvenil ele foi campeão nas 3 categorias, tá? Olha Foi aí, campeão no livre, no sênior e no veterano, tá? Então um abraço para o Paulo aí. O Wagner Ferrão, bom dia, um abraço ao Wagner e todos lá da Gráfica Bom Pastor, um abraço ao Alexandre aí. O Alexandre também é um pivôzinho, né? Se precisar um pivô ali, tem o O Alexandre. veterano, pivô o que mais tem. Eu não sei, acho que eles vão ganhando idade e um pouquinho de peso. Acho que daí eles vão indo pra frente. Não, essa bola vinha eu pego. Se Vou essa mandar bola vinha, menos. os outros que marquem E o lá. Alexandre é um bom pivô, né? Porque daí a quadra dá aquela descida assim, Mas tu que vai ficar sempre com a bola no barbaridade. Mas ataque. que barbaridade. O Cauê Zanin aqui, se estiver precisando de um goleiro também, um grande abraço, Thiago. Um abraço ao Grande galera Zanin, futsal. Conhecemos ó, um ele, abraço. aham. Conhece o Zanin? Sim, Grande figuraça, grande Era goleiro, pra ele né? ter jogado conosco, mas aí não deu certo. Não foi no de Biaçá, eu acredito. aham. Um abraço pro Mas Zanin. logo a gente vai ter ele conosco no time. Grande Zanin. O Marcelo Martins manda aqui, já cai a presidente, presidente, acho que ele quer dizer. Silvana Oi, Xavier, bom dia, rapaziada, parabéns pelo programa. Valeu a todo mundo que tá nos acompanhando aí. Não podemos esquecer da Sofia Anderson e do Edson Benício, a família Benício, sempre junto conosco. Ele tá viajando pra Serra Gaúcha. Ele me avisou ontem, né? Deles, ó. Avisa todo mundo aí que eu tô na escuta e que tô levando o DNA Grenal junto pra Serra Gaúcha. Queria que a Sofia mandasse uma mensagem de depoimento pra nós da experiência que ela teve de... Ele mandou pra mim, Anderson. Eu não quis falar isso porque eles tiveram um pequeno problema de atraso. Chegaram lá, já tinha começado o jogo do Passo Fundo. Ela não pôde entrar com os atletas. Não, mas então a gente fala com o Patucci e vamos tentar se ele Uma consegue próxima novamente. vez, né? A gente tinha conseguido pra Sofia. A Sofia... Moraes, daqui né? a pouco vocês quiserem um atleta aí pro feminino aí. A Sofia vem se destacando nas categorias aqui de base, aqui de Passo Fundo. E ela é a nossa... O ouvinte número 1 aí, né? A gente nem começou a live ali, tu já vê ela Desde tá o esperando. rádio ela já o pai dela já escutando, tá quando era só escutando. pelo rádio. E quando a gente nem fazia ao vivo, a gente fazia só pelo rádio. Então a gente conseguiu uma entrada para ela com os atletas do Passo Fundo Futsal, né? Bacana. Então acabou atrasando. Ah, Acabou que pena. atrasando. E daí ele me mandou uma mensagem. Ela queria me matar, Thiago. Pensa na braveza da guria, né? Mas, Sofia, vai ter uma próxima vez, tá? Fica ligadinho aí no DNA Grenal que a gente te avisa. Um abraço pra ti, pro teu pai, pro teu maninho, né? Pra tua mãe, pra toda a tua família aí, a família Benício, a família Moraes, que tá sempre nos escutando e nos assistindo via Facebook e Rádio do Mate. O Felipe Costa pergunta pra treinadora sobre o Grêmio. É problema tático ou técnico, ou os dois, pelo fraco desempenho? Cara, eu acredito que de início de ano, né, que é onde acontece a preparação física, que é primordial para uma boa temporada, né? Então, lá desde a preparação física e com a chegada do Quinteiros, eu não tenho nada pessoal contra o Quinteiros. Mas a gente tem que combinar que um estilo de jogo, né, que ele tem, que enfim, que ele aprova, no Grêmio não deu certo. Não né? encaixou. É uma coisa que ficou muito nítido. O Grêmio conseguiu fazer ali alguns saldos bons contra times fraquíssimos pela individualidade de cada jogador, porque realmente os jogadores individualmente eram acima do adversário. Mas a gente não conseguiu ver no Grêmio uma parte tática formada. A gente não conseguiu ver um modelo de jogo que tu olhasse e esse modelo de jogo tá fluindo. Então eu acredito que atrasou muito a nossa parte tática com essa presença do Quinteiros, que também não tem culpa, não julgo, né? Foi contratado, tentou implementar o estilo de jogo, não deu. Acho que o Paciência. problema dele é que ele morreu com aquele estilo. Ele não mudou, Não né? mudou. Ele começou e viu que não deu certo e continuou, né? Até porque deve ser algo que ele sempre trabalhou nesse estilo e em alguns lugares que ele passou deu certo, com nós não deu.
Então a gente teve esse grande atraso, né, no início de ano, que eu acho que é onde a gente consegue ajeitar mais a casa. Então o problema no Quinteiros era o técnico, sim, que a gente não conseguiu se adaptar com o estilo de jogo. Deixou resquícios, né, desse problema que a gente teve. Então vem o Mano, que tem um estilo mais retranca, mas enfim, que ao menos começa arrumando pela defesa, que eu acho que é o mais importante, né. Então chega o Mano para tentar consertar, né, uma parte tática que foi toda bagunçada desde o início da temporada, todo o Campeonato Gaúcho, todas as Copas que a gente disputou. E eu acho, então, agora que o que resta para nós é que ele consiga aí montar um time mais compacto, para que a gente não sofra tanto gol, né, nos jogos, e consiga aí achar esses gols para conseguir aí 3 pontos ou menos na arena e conseguir aí nos manter na elite do futebol para 2026, né? Porque na minha concepção, nossos planejamentos como gremista para esse ano é bem precário, assim. Eu não acredito que a gente vá ganhar uma Sul-Americana, a menos que nesse recesso, né, nesse tempo que eles tiveram, ele consiga fazer um trabalho muito diferenciado. E aí eu digo que não só tático, mas também psicológico, de entrar assim no grupo de fato, para o grupo se fechar e o Grêmio é copeiro, né? Então, se bobear, que a gente conseguiu um resultado aí mais ou menos fora de casa, dentro de casa é... Então, Com o apoio da torcida. o adversário tem que se cuidar sempre com o Grêmio em Copa, mas eu não tenho tanta expectativa, mas não. eu vou dizer, presidente, hein, se o Mano Menezes fazer a equipe do Grêmio campeão da Sul-Americana, uma estátua lá pra ele. Que eu acho muito difícil, muito difícil. Não por ele, mas eu acho que o elenco do Grêmio ele é muito fraco. É um dos piores da história pra mim. Olha, o que o Grêmio fez no começo do ano com o Quinteiros ali, do jeito que tava jogando, com certeza ia cair. Mas não tenha dúvidas. Olha só, você que está se ligando agora, então, na Rádio do Mate. Estamos hoje aqui com as representantes da equipe Sem Pressão Futsal, lá da cidade de Ibiaçá. A Luana Bruso, que é a presidente e fundadora da equipe, e a Dalila Capra, ela que é a treinadora do Sem Pressão Futsal. Presidente, vamos falar um pouquinho mais do Internacional, dá uns pitacos agora, que eu sei que tu não quer falar, mas Flamengo e Internacional na Libertadores, quem passa? Sem tirar o clubismo. Aliás, tirando o clubismo, né? Pergunta óbvia, né? Passa o Flamengo? Acredito sim, né? Treinadora. Cara, o Inter é desgraçado também em Copa, né? Assim, eu acredito que nível de jogo, estrutura de clube, né, a questão financeira, a probabilidade do Inter passar pelo Flamengo é muito pequena, né? Mas eu particularmente fiquei em imensa alegria com o sorteio tanto da Copa do Brasil quanto foi na verdade o que salvou meu ano no futebol. Quando saiu, ela já saiu. Quando eu acompanhei ali até o sorteio. Flamengo e Internacional, eu pensei que maravilha, né? Fiquei muito satisfeito, assim, pra mim tá ótimo. E eu acredito sim que o Inter vai cair pro Flamengo, tá? Mas é futebol. Eu falo assim, ó, eu falei que desse lado do chaveamento ali, ó, quem passar de Flamengo e Inter tem tudo pra chegar na final. Claro, pode acontecer, não vai ser zebra, também tem outras equipes da mesma grandeza, de camisa, enfim. Porém, tecnicamente muito inferior aos dois. Não que o Inter seja um super time, né? Mas acredito eu que se o Inter passar pelo Flamengo, pega muita confiança. Tem peças boas, diferente do Grêmio. Tem peças boas ali. Tem uma espinha dorsal que eu acho que só falta um 9 matador para o Internacional. Eu gosto muito do Vitão. O Fernando, pra mim, apesar que o Fernando não tá mais, né? Se lesionou, infelizmente. Mas pra mim, a carreira inteira dele foi muito bom atleta, muito bom jogador. O Alan Patrick parece que ele encaixa no Internacional. É impressionante, né? Ele chega mesmo no Inter, ele joga bem. E falta um 9 lá pro Internacional, né? Quem passar de Flamengo e Inter, a chance de chegar na final da Libertadores é grande, porque tu já tirou um clube brasileiro, já tirou um clube grande, e os outros adversários são tecnicamente inferiores. E o Fluminense, presidente? Fluminense e Internacional pela Copa do Brasil. Fluminense do Renato Portaluppi. Eu torcer pra ele, né? Não tenho. O que eu vou fazer? É mais parelho o confronto do que Flamengo e Inter? Não. Tu acha que o Fluminense ainda é superior? Acredito que sim, na minha percepção. Pra ti, treinadora? Acho que não. Eu acredito que ali o Inter é favorito. Não digo favorito porque os caras têm medo do Renato, né? Mas eu acredito. Que ali Mas eu acredito que tem todo um contexto, não é só o time, né? Tem o Renato, né? Tem esse não porém. Mas por elenco, eu acho assim que é um jogo que seria muito difícil de apostar, por exemplo, né? Eu claro, acho mais parelho, muito Fluminense um jogo Inter.
que vai ser decidido assim, detalhe. Só voltando aí, Thiago, uma dúvida sobre o Sem Pressão hoje. Como vocês têm esse pessoal muito de fora, tá? Vocês têm atletas de Passo Fundo, deve ter atletas de outras regiões aqui também. Como funciona? O pessoal só se reúne no dia do jogo? Ou vocês fazem treino, vocês fazem alguma parte física, alguma coisa? Ou é aquele chega no dia do jogo, a treinadora, eu acho que esse dá o uniforme para aquele, vai pro E ela jogo. diz, e vamos pra vitória, não aceito outro resultado. E é só entra na quadra e joga. Exatamente. Na verdade, a gente tem um conhecimento, né, bacana sobre os integrantes, até porque, como a Lu havia citado anteriormente, hoje a gente consegue ter uma base mais formada ali do município, né? A gente não tem tempo para treino, na verdade, porque como a gente disputa bastante competições, por exemplo, é difícil uma semana que não tenha dois ou três jogos. O que dificulta um pouco é que às vezes tu tá num campeonato com um elenco e em outro com outro. Então, né, mas enfim, que a gente conhece aí o pessoal que joga, né? Então já mais ou menos tem uma... Mas é assim, mais na tentativa do dia, né? Vamos tentar aqui... Diferente do feminino, né? Que aí, como as gurias, a gente tem uma base de anos aí que vem junto e praticamente as 8, 10 não muda, né? Por exemplo, a gente pega 2, 3 de fora, mas as nossas 8, 10 é sempre a mesma base. Então, talvez por isso que a gente consiga atingir objetivos maiores, né? Em relação a título, porque a gente tem essa base formada, né? As gurias se conhecem em quadra, assim, imagina, 3, 4 anos, né? Sempre... Então eu acho que também isso interfere um pouco nessa questão de a gente chegar, às vezes chega até na semi, chega até na final, aí às vezes pega uma final, o jogador lá que era indispensável no campeonato todo na final não pode vir, né? Entendi. Tem muito esse A problema. gente teve uma final em Água Santa que ficou marcante pra nós, que num jogo contra um time de Marau, que a gente foi superior, tudo para ganhar o jogo. E o Roger, que é um jogador, ele joga no Davi. Inclusive um abraço pro Roger, um pivô excelente. Estourou o ligamento do joelho, né? Aí o Muri de Erechim deu um outro problema. Então parece que a gente vem forte na Cachoeira Alta, ganhamos todos os jogos de fase, passamos em primeiro, marcamos assim 30 gols da competição, tomamos 2, 3, chegou nas quartas de final. Aí o Pedro Carioca treino não sei aonde e tal, quando a gente viu, nós pegamos em 7 em quadra, 2 goleiros e 2 pivô. Numa final? Não, nas quartas. Nas quartas? Na semi. No jogo de mata-mata não existe, né? Não existe. Mas isso no salão existe muito pouco. Né? Não, claro, não, mas não amador. existe você, tipo, tu chegar numa fase assim e não ter no mínimo 10 atletas. Não, 2 por posição, né? Mas é O complicado presidente... porque como, né, tem o pessoal de lá e daqui, né? Isso. E então tem, por exemplo, eu tenho muitos atletas que treinam em outros times, né? Por exemplo, o Pedro, ele treina pro Russo Preto, né? Ele joga... Então tem o William também, o William Thales tá em também jogam Arvorezinho, pro... né? Acho que não é No Penharol? Penharol, Penharol de Então Arvorezinho. tem tudo isso, entende? E eu acho que o que mais agrava nessa situação é que como a gente é um clube que a gente não tem um Pro Esporte e não tem patrocinadores, por exemplo, que a gente possa contar todo mês, a gente acaba sempre por ajudar os jogadores, né, com uma alimentação, com uma gasolina. Ia Mas a perguntar gente isso não... agora, como é que... É alguma ajuda de custo? Não Mais- precisa falar em valores, mas... É mais ajuda de custo do que eu pagar por ir jogar. Então, por exemplo, eu entendo os jogadores amador, né? Tu pega, eu vou citar um exemplo aqui, vamos pegar o João, né? Ele tem uma semifinal com nós lá em Cachoeira, mas o cara joga num time, recebe de um time, tem treino, tem jogo com o time. Ele não Como vai é que deixar ele de ir vai? lá, né? Entende? Porque aí ele arrisca o ano todo, né? Então Um jogo. teve várias competições que a gente chegou na final ou até na semi, que eu me recordo assim da gente fazer uma campanha excelente e no jogo primordial ali a gente se pegar sem os atletas principais ou da Cachoeira. Esse ano nós tínhamos um elenco assim, ó, um baita time, um baita elenco. Os jogos de fase, assim, a gente teve todos os jogos sólidos, jogando bem, né? Isso, Com placar invictos, adverso. né? Aí chegou na semifinal, né? E aí, como a gente não tem esse compromisso financeiro, a gente não tem nem como cobrar. Porque a Entendo. pessoa já faz um favor de estar se deslocando para nos ajudar. Então, como é que tu vai cobrar? Ó, tem que vir. A gente não tem E como esse- que vocês acham esses jogadores, vocês trazem jogador por sem pressão?
Vocês olham eles jogar, indicação de alguém, como é que funciona isso? Na verdade, isso eu que monto os times, né? Aí Pra você- cada campeonato. Não interessa o que a treinadora Ela- quer, é você, tudo contigo. Na Vou te verdade, dar esse elenco e você me faça ele campeão. eu peço, né, pra ela, o que tu acha? Vamos chamar esse e tal. Mas eu, por exemplo, procuro por 3 ou 4 cada posição, né? E aí eu dou uma olhadinha assim, por exemplo... na verdade, a gente conhece muita gente, né? A galera do futsal ali tá sempre junto. Aí você vê jogando em um outro time, aí você pensa, bah, não, esse me chamou a atenção, né? Talvez um próximo, vou chamar pra jogar conosco. E aí um conhece o outro, tem um amigo meu lá que joga, é bom, e a gente já traz, já vê, né? Na verdade, eu tenho muitos pedidos, assim, sabe, no Instagram, Ah, de eu pessoas imagino. de fora que mandam mensagem, às vezes pensando até que a gente é um time, assim, que paga mensalmente, sabe? E a gente acaba explicando que é um time amador, né? Não é profissional. Então no adversário ali tu já vê o atleta, diz, se jogou bem contra o meu time, quem sabe no próximo campeonato eu trago na ele. verdade, a gente vai se identificando, né? E Então, também Sim. os próprios meninos, né? Por exemplo, tem aqueles 2, 3 mais chegados, tem um amigo meu, né? Então, essa comunicação rola sempre, né? A região é pequena, querendo ou não, como a gente falou aqui de alguns nomes, o pessoal conhece, então Quantos habitantes tem lá em Ibiaçá, mais ou menos? 4.900. A cidade pequena, né? Bem Quantos pequena. quilômetros aqui de Passo Fundo? 65. Mas o legal é que também devido à cidade ser pequena, o pessoal compra mais a CDE. Quando você joga, deve lotar também, ginásio e Sim, tudo, né? aham. A gente também, né, Thiago? A gente começou... O Thiago, a gente, na verdade, as nossas famílias já são amigas de 3 gerações aí. E a gente também começou a jogar o galera 2003, né? 2003. Demoramos até... Foi demorado, no começo até vinha os primeiros títulos, né? Depois, hoje, não dá pra gente contar quantos títulos o galera deve ter, né, Thiago? Fica difícil. Acho que difícil. são mais... Me arrisco a dizer que são mais de 50, acho. Se não tá perto, né? Não contando torneio, contando campeonato. Se não tá perto. Tá perto. Então, a gente também aqui, quando a gente sabe dessa dificuldade, até nós brincamos, às vezes contamos para os nossos filhos as nossas experiências, que a gente saía jogar futebol e a gente só treinava, a gente não tinha, a família não tinha todo aquele recurso, entendeu? Não que a gente fosse, mas levava uma vida assim, apertada, né? Então a gente acabava saindo jogar, só jogava futebol e estudava, a gente não podia perder, né? A gente brincava, a gente não podia perder. Famosos marcava valendo jogo, tempo no isso, horário valendo no tempo. ginásio, sabe? Então, o adversário diz, vamos rachar, vamos jogar de boa. Não, vamos jogar valendo tempo. Claro que nós não podíamos perder, porque nós não tínhamos dinheiro pra pagar, né? Só que modéstia à parte, Anderson, era fininho, era novo, né? Treinava, então tu pegava aquela galera mais veterana, pesadinhos, não, esses aí a gente já tinha visto jogar, assim, aí, alô, uma vez só que a gente fugiu do ginásio, né? Uma Lá vez. da Vila Fátima, acho que foi, né? Lá na Vila Fátima. No Até, Horácio. até essa rapaziada lá do bairro Vila Fátima nos assistindo, perdoem aquela vez, tivemos que sair correndo porque a gente não trabalhava, piá menor de idade, não sabia nem o que acontecia. Perdemos daí, ó, acerta ali na Copa, ali, só um pouquinho nós vamos no banheiro, o banheiro passamos pela porta Então e a fomos, gente né? sabe o quanto é difícil, né? E esse começo até, vocês devem ter até uma dificuldade de encontrar quando o time é de amigos e você começa a levar para um lado mais final, tem aquele que acha que tem condições de jogar, tem aquele que já fica meio bicudo que veio o Thiago jogar, o Thiago tá jogando, eu fiquei de lado. Então a gente sabe que todas as dificuldades que vem, né? Então, mas com certeza, como você falou, a gente também ali, esses meninos que jogam, vocês às vezes acabam jogando com nós aqui, e eles já deixam bem claro, né? Lá no clube até tinha uns que não ganham para jogar, mas são apoiados na mensalidade, né? Mas às vezes, eu tenho jogo lá em tal lugar, lá eu ganho, como que eu não vou ir, né? Exatamente. Às vezes, se a gente tem alguém no grupo ali que tá a fim de dar uma puxadinha no bolso, não, quanto tu ganha lá? Eu ganho 200 lá, eu te dou 200, vem com nós, então... às vezes fica meio ruim, entendeu? Mas é complicado, mas com certeza, só de vocês já virem nesses 4 anos e chegando, com certeza uma hora vem, né? Vem batendo, uma hora chega. É só o Inter, tomara que o Inter, vocês não demorem os 15 anos que o Inter vai demorando. Né? Tomara que não, né? Porque eu já é o segundo ano que eu digo, meu Deus, esse ano que vem não vou mais. No outro ano já tô eu lá, 1º de janeiro, primeiro campeonato que sai, montando o time. Pra nós finalizar, porque a voz da consciência dizendo, tem que terminar, tá no horário, né? Então, quais os campeonatos que o Sem Pressão tá jogando no momento? Atualmente a gente tá com o de Sananduva, o de Ibiaçá, e agora a gente vai entrar no de Tapejara e temos o de Charrua também. Olha só, então jogos pro ano inteiro. Bastante, tem jogo toda semana. Que legal, olha só, parabéns mesmo. Também escutei aí daquele outro passarinho, né, que tem uma surpresa aqui pra nós, um presentinho. Tem, Enquanto a sim. presidente acha ali, eu vou falar aqui dos nossos parceiros, nossos apoiadores, então, né? Ficou lá?
O Felipe te alcança ali, o Felipe alcança. DNA Grenal sempre com apoio da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Que Rancho Sacolas Econômicas, JR Soluções, Barbearia Dom Diego, também o Gerson Souza, ele que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, Ervateria Casa do Mate. Mais uma vez, aquele abração, então, e nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros, nossos apoiadores do DNA Grenal. Meninas, a gente faltou muita coisa para nós perguntar, ainda tem muito papo, a conversa estava muito boa, várias mensagens aqui, né, Anderson? Foi muito legal o programa, mas já estamos estourando o tempo aqui, ó. Quero agradecer a presença, então, da presidente e fundadora do Sem Pressão Futsal lá da cidade de Ibiaçá, também da treinadora, a Dalila Capra. Muito obrigado pela participação de vocês, assim, ó, espetacular. Então espero que vocês voltem, né, contando a trajetória do título de algum desses campeonatos aí. Deus te ouça, né? A gente que agradece pelo espaço, né, por essa ênfase a nós mulheres que estamos também, né, nesse esporte. Eu quero agradecer aos nossos jogadores, todos eles, né, que deixam às vezes sua família, sua casa, para estar junto conosco lutando por esse título que uma hora vai vir, né? E agradecer de coração, né, por vocês terem nos entrado em contato, nos chamado aqui para a gente apresentar um pouquinho sobre o nosso time, né? Que às vezes tem muitas pessoas que vê lá no Instagram, mas não sabe tudo que tem por trás. E me perguntaram, né, mas quem que é essa loira, Thiago, que aparece nas fotos? Porque eu falei, ó, vou tentar trazer essa moça aqui que me chamou a atenção. Quem que é essa loira? O que ela tá fazendo na quadra? Que ela tá sempre tirando foto na quadra. Vamos descobrir isso aí lá no DNA Grenal. Na verdade, eu tive meu Instagram teve um surto do nada, né? Ele estourou o número de seguidores e tive vários jogadores, né? Inclusive o Carlos Alberto me seguiu essa semana. Do Vila Nova? Não. O Carlos Alberto. Ex-Vasco. Sério? Olha aí, Anderson. Pouca coisa, presente. Esse campeão mundial, né? Tá louco, que honra, hein? E então começou a engajar, né? Nessa parte de bastante do esporte, né? E aí nosso amigo Cleito Debona, né, nosso fotógrafo oficial das quadras, né? Mas a família Debona tá por tudo, né? Tem um narrador famoso aí numa certa emissora. Agora tu falou de mais um. E nós temos um estagiário aqui na Rádio do Mate, que é o Vitor Debona. Hoje quem cuida da nossa página é o Vitor Debona. Bacana. Um abraço pra ti, Vitor. Abraço ao Bruno também, ao Gabriel Apolinário, ao Nicolas Apolinário, essa galera que tá sempre nos assistindo aí. Presidente, trouxe um manto aí, é verdade? Tem um presentinho pra vocês, né? Olha que legal. Aqui, ó, nossa amarelinha. Essa é a famosa amarelinha, então? Essa é a famosa amarelinha. Olha aí, Anderson, não vai te servir, mas é pra mim. Olha só, cara, que bonita, obrigado mesmo, olha, show de bola. Nós temos o terno branco, né, o terno preto e o terno amarelo. Muito legal, a gente tem aqui um projeto, tá? A gente chegou a fazer alguns programas com ele, só que tava meio... Como a gente tem aqui o estúdio locado para outras gravações também, a gente tinha um varal, tá? A ideia é a gente fazer um varal. A gente tem aqui camisa de Hong Kong, camisa da Itália, da China, e vários. Todo mundo que vem aqui de uma camiseta. Hoje a gente já deve ter o quê? Mais de 30 camisas. Nós temos, e daí não teve tanto espaço, a gente tem, vamos reformular aqui. Então a gente tá e vem mais uma agora. Projetar algo que a gente consiga deixar todas essas camisas no varal. Então vai ter mais essa do Sem Pressão. Mais essa aqui, a camiseta lindíssima da equipe do Sem Pressão Futsal lá de Ibiaçá. Antes de nós terminar, preciso mandar um abraço. Manda alô pra minha esposa. Alô, esposa do Edson Benício, a Renata dos Santos Benício. Grande Renata, então, tá nos acompanhando, tá nos assistindo também. A família toda lá, a família do Edson, sempre nos assistindo. Anderson, um abraço, então, para a Renata dos Santos Benício. Claro, a Sofia, o filho do casal também, né? Toda a família. O avô também já foi no jogo do Passo Fundo Futsal, né? Vocês já acompanharam alguma vez o Passo Fundo Futsal aqui ou não? Aqui? No ginásio da Arena do Clube Comercial? Nunca? Vou fazer um convite para vocês irem ali ver a atmosfera que é aquele ginásio ali, num jogo grande, no jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Fica o convite, já fica uma dica ali. Obrigado, treinador, então, a Dalila Capra. Muito obrigado, trouxe, olha, dá pra ver que tu entende e muito. Bom, ela fez só foi só no Benfica fazer um estágio, acho que é, né, que tu falou ali. Só isso, Anderson. Uma é seguida pelo Carlos Alberto, campeão pelo Porto, falando em Benfica, né, campeão da Champions. E a nossa treinadora é mestrada, doutorada, enfim, não sei mais onde que ela passa, de tanto curso que ela fez, né? E ainda foi lá no Benfica dar umas táticas, umas dicas lá. Obrigado pela tua presença aqui também, tá? Imagina, eu que agradeço, só quero rapidamente deixar um abraço aí pra todas as gurias também do Sem Pressão, tá?
que compõem a nossa equipe, para todos os atletas aí, os meninos que jogam no masculino, enfim, para toda a família, né, que é como a gente chama, para toda a família Sem Pressão aí. E reforçar de novo ali, né, o Instagram dos meninos, Sem Pressão Futsal Masculino. A gente tem o feminino, né, que é separado, Sem Pressão Futsal Feminino. Para as atletas que tenham interesse em participar conosco, né, as atletas femininas, estamos com as portas abertas. E também, claro, que quem quiser patrocinar financeiramente, ambos, né, ou o feminino ou o masculino, sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade, meninos, e espero que a gente possa voltar aqui Com o título. com o título. Isso aí. Exatamente. Pra finalizar, então, alô, Sofia, eu já vou ver o vídeo. A Sofia me mandou um vídeo aqui. Que legal, hein, Sofia? Obrigado, tá, Sofia? Eu já vou ver o vídeo aqui, tá? Presidente, então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Espero que vocês tenham gostado, é claro. E vamos voltar, né, com o troféu. Isso aí, vamos. A próxima é promessa, né? Tem que ser com o troféu. E mais uma, pede pra um pouquinho daqueles teus seguidores lá seguir as páginas do DNA Grenal, né? O Facebook, o Instagram lá. Porque eu vi o númerozinho que tu tá lá, né? Pois é. Alô, galera de Ibiaçá, um abraço mais que especial pra vocês. Segue lá o DNA Grenal, né? Dá aquela ajuda, deixa o like lá, né? Não custa nada, né? Obrigado, então, presidente, Obrigada tá? a você. Desculpa eu que gostaria faltou. de mandar um beijo Mas, à vontade. pro meu marido que tá em casa Claro. assistindo, meu filho, meus pais, né? Então, pelo apoio também, né? Porque a gente não é nada sem a família. Com certeza. Né? É a estrutura, né? Exatamente. E aí temos a família do Sem Pressão também, que é, né? A nossa... E a gente quer também falar um pouquinho do bingo, né? Fala ali, pode falar. Que vai ser dia 19 de julho, tá? Então, lá em Ibiaçá mesmo, quem tiver interesse, né? Em participar, jantar bingo, né? A gente vai ter o primeiro prêmio são 1.000 e a gente não definiu o valor, mas é 1.000 e pouco em dinheiro. Uma ovelha, o segundo, e Olha o terceiro isso. é bingo raiz, né? E o terceiro Aquele um da porco. canetinha marcando. Exatamente, é legal. raiz, né? Isso então, quem quiser, né, participar Que dia vai ser conosco, mesmo? dia 19 de julho. Isso aí, então todo Isso mundo aí. convidado a participar do bingo lá do Sem Pressão Futsal. Quer mandar beijo, abraço? Olha, acho que a Lu já mandou, né? É tudo a mesma Tudo família a mesma ali, tudo família, junto, né? mas enfim, o meu agradecimento sempre nesses momentos é a quem eu já fiz, que é as gurias que estão comigo ali também no feminino e que me ajudam aí diariamente a pegar para que a gente possa manter esse projeto. E vamos de novo para Tapejara, hein? Isso Já aí. fizemos a inscrição e vamos tentar defender o Bi. E vai vir uma briga. Hoje o Sem Pressão tem sede já ou não? Tem alguma Não, sede? Não. tem, mas é em casa particular, né? Mas como vocês são família, moram todos juntos ou não? Ou não? Não. Então vai dar mais uma briga, dividido o troféu. Esse é meu, Ah, não, viu? tem mais essa Aí vem a parte briga. ali. Mas só pra finalizar, é bem separado. Por exemplo, o masculino, né? Eu vou com eles, eu treino tudo. Mas, por exemplo, o feminino é eu e mais uma amiga minha que tocamos. Então a gente tem a nossa sede, nossos troféus. O pessoal tem a deles. Até o financeiro é separado, né? Então o Sem Pressão feminino é um time. É claro que a gente tá sempre torcendo um pelo outro e sempre participando nas mesmas cidades. Mas o caixa do feminino é um, né? A organização do feminino é um, a forma de organizar. Do masculino é outra. Eu, graças a Deus, estou vinculada nos dois, né? No masculino como Vai ganhar treinador. nos dois. Vai ganhar nos dois. Anderson Camargo, então. Então, um abraço a todo mundo que nos escutou ou pela plataforma da rádio ou nos assistiu pelo Facebook. Lembrando que às 18 horas o programa está ao vivo no YouTube. Aí, A tá? gravação, né? Vai estar a gravação no YouTube, lá no DNA Grenal. Já segue, né? Dá uma forcinha. A gente vê muita pessoa que assiste, Se mas não segue. 10% lá a Isso. presidente conseguir trazer os seguidores dela para o DNA Grenal, olha, muito obrigado, presidente, hein? Especial a todo mundo lá de Ibiaçá. Agradecer vocês mais uma vez pelo deslocamento, né? Um dia frio, chuvoso, neblina, então agradecer pela presença aí. Acredito que para nós aqui é muito bom, a gente fica muito, A muito presença feliz. feminina, né? Além de hoje a gente focar muito no amador, a gente teve aqui a presença o Nego, né? O Nego lá do Beco. Isso. Então, a gente já O filho dele, na Isso. verdade, né? A gente já teve a presença aqui do campeão do Amador de Passo Fundo, a gente teve a presença do Amador de Passo Fundo no ano passado também. O Edson Júnior lá. Isso, Edson Júnior. Então, para nós é muito legal, como eu falei, quando a gente pensou no projeto, é a dupla, mas a gente também foca muito no amador. E eu e o Thiago somos apaixonados por futsal. E hoje a gente tem presença de amador, futsal e feminino ainda. Então,
com certeza engrandece muito o nosso programa. Isso aí, Anderson. Então, Gente, agradecer vocês aí. Eu vou ter que mandar um abraço pro Leandro Saldanha, pro árbitro, porque senão o Saldanha? Saldanha? Saldanha. Já brigamos muito. Saldanha, um abraço, meu guri. Saldanha, um abraço pra ti, mas Não, toma eu- juízo, né? é, Ó, Pega usa- leve, é. pega leve. Vou dizer que teve É. alguns momentos que eu não tenho vontade de mandar um abraço pra ele, não, né, Thiago? Queria mandar um abraço pra minhas filhas lá, pra minha esposa aí, pro Joca aí. Daqui a pouco chegando pro almoço, tem que garantir o almoço, né? Isso Vamos aí. ter almoço. Valeu, Anderson Camargo. Então, obrigado a todo mundo que esteve conosco nesta manhã de quinta-feira. Olha só, então, com a camiseta do Sem Pressão Futsal, vamos encerrando o DNA Grenal desta quinta-feira. Não te esquece, segue a Rádio do Mate 24 horas, todos os dias. Segunda-feira tem DNA Grenal ao vivaço pela Rádio do Mate. Na quinta-feira tem a live. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Tenham todos um grande e abençoado dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Tchau!